Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança, um momento de casais para casais. E agora que a gente já está começando, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, para compartilhar, para mandar para aquele casal que precisa ouvir uma mensagem aí para fortalecer o seu matrimônio. Tá? E hoje a gente tem convidados super especiais aqui conosco. A gente está recebendo a Raquel e o Felipe. Muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. A gente sabe que com 2 filhos é toda uma logística, né? Então a gente quer de verdade agradecer e dizer que Deus se alegra por esse momento. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Realmente eu fiquei muito feliz em ter esse espaço, ter essa visibilidade para contar nossa história. Que bom. A gente agradece bastante e que a gente possa realmente falar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente, né, sai de dentro do nosso coração, né? A ideia é justamente essa, né? A gente poder falar um pouco para casais. A gente sabe que tem muito conteúdo que desencoraja, né, a vida a dois, a vida com Cristo, a vida em família. Então, a gente está aqui para trocar um pouco de experiência, para falar um pouco do como é a vida de vocês, como é que foi essa caminhada na fé, como é que vem sendo essa caminhada na fé e que, de alguma forma, a gente possa ajudar o pessoal que está em casa aí, né? E aí, primeiramente, para a gente entender um pouquinho assim da vida de vocês, como é que é essa vida com Deus, se ela vem de berço, como é que surgiu Deus na vida de vocês, assim? Então, eu sou de uma família católica, né? Então, a família tanto da minha mãe, veio desde a minha avó, do meu avô, então ela também carregou isso do berço. A família já do meu pai, o meu pai é realmente o único católico, né, dos irmãos. Então, desde que meus pais casaram, tiveram os filhos, então a gente sempre teve essa vivência de berço, né? Então, sempre da igreja, participando dos grupos jovens, participando, né, das missas dominicais, Semana Santa, participando realmente de toda essa tradição que a nossa igreja tem. Então, eu sempre vivi isso desde pequenininho e sigo até hoje, né? E a família é uma família daqui de Brasília? De onde que é sua família, assim? Isso, a família da minha mãe. Os meus avós vieram transferidos do Rio de Janeiro, né, na época da transferência da capital mesmo, então meu avô veio transferido. E a família do meu pai, o meu pai, ele veio para estudar, né? Então a família dele é toda do Espírito Santo e ele veio para Brasília para poder fazer faculdade, e aí, então ele se formou aqui e meus pais se conheceram na universidade, né? E essa vivência sua religiosa foi já na família aqui em Brasília? Isso, então. Aqui em Brasília. Entendi, legal. E no seu caso, Raquel? A minha já é totalmente diferente. A minha família não tem vivência de fé. Realmente, eu brincava muito que a gente tenha uma caminhada muito forte em princípios e valores. Isso sempre foi passado de forma muito forte. Sempre foi algo preservado na minha família, mas realmente uma caminhada de fé a gente nunca teve. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena. A minha mãe sempre foi espírita, o meu pai não tem nenhuma religião, né? Até hoje não tem, e de alguma forma Deus me resgatou. E um tempo atrás, assim, eu encontrei uma foto minha com 5 anos, mais ou menos, numa coroação de Nossa Senhora. Olha só. E eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, como eu fui parar? Numa coroação. Vestida, realmente, de anjinho, coroando Nossa Senhora. E ela tenta lembrar, assim, a gente não encontra mesmo um fio. Eu falo que Deus me resgatou, Ele sempre me quis, Nossa Senhora me escolheu mesmo, porque a minha avó também era espírita. Então, a minha avó toda quarta-feira ia pro centro espírita fazer lanches. Minha avó sempre teve essa caminhada ali. E, de alguma forma, ela me levava pra missa. Ela me levava pra ter uma vivência. Eu lembro que, desde pequena, eu ia pra missa. Eu morava perto da igreja, que tinha missa toda quinta-feira. E eu ia. Eu participei de grupo jovem. Desde do EAC... Aqui em Brasília também. Tudo em Brasília. E eu participei de tudo. Todos os grupos jovens eu participava.
E a minha família não tem nada, nenhuma ligação Nossa, com a que igreja. interessante. Totalmente diferente da vida do Felipe. A minha realmente foi uma caminhada muito solitária. Mas eu sinto que algo sempre Te puxou ali. me puxou e eu fui vivendo aquilo. Eu saía de um encontro para o outro. Então, eu ia envelhecendo e Os encontros iam... Cumprindo as encontros etapas. ia cumprindo as etapas, mas uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo, foi primeira comunhão. Eu fiz adulta já. Ah, eu ia perguntar. Porque isso já não podia. Porque eu sempre ouvi que a religião a gente escolhe adulto e que quando você é criança não é o momento dessa escolha. Aham. E isso eu nunca tive. Realmente eu nunca tive alguém que me levasse, que me apoiasse, que incentivasse. Aham. Então, eu lembro que minha mãe me levava também no centro espírita. Então, eu tive também essa caminhada. Lia livros espíritas. Totalmente diferente. Hoje, se eu tô Sim. aqui, é porque Deus escolheu. Porque não teria como, Tinha se tudo não... pra estar em outro lugar, né? Não, teria tudo para ter outro espaço. Sim, a minha sim. vida, eu sempre penso que teria duas vidas paralelas, assim, sabe? Uhum. Com Deus e sem sem Deus. Deus. Porque eu realmente vejo que eu tinha 2 caminhos para seguir. E hoje eu sou realmente uma outra pessoa. Quando eu fiz essa escolha, quando eu escolhi, porque se eu só podia fazer essa escolha quando eu era adulta, e quando eu fiz essa escolha, ali foi o meu ponto de decisão e eu nunca mais saí. Ali realmente. E quando foi isso? Com quantos anos, Raquel? Eu fiz com 22. 22. A gente já tava junto. A gente já tava junto, Já. E vocês se conheceram como? Então, a nossa história, ela começa quando a nossa bisavó nasceu. Caramba. Isso aí Nós temos a mesma bisavó. É mesmo? Sério? Sim. Caramba, olha só. Então, as nossas avós são irmãs, né? Então, a gente é primo. Se Viu? A gente é primo de Cara, A terceiro gente é grau. primo De como se fosse terceiro grau. de terceiro grau, assim, né? O meu Porque- pai é primo do pai dele. Isso. Aham. De Então, a gente se conhece desde sempre. Então, a gente Tinha brincava, essa família, exatamente. Encontrava. Mas como a nossa diferença de idade é, por exemplo, 5 anos, Aham. então eu não brincava com ela, por exemplo. Sim. Eu tinha 10 anos, ela tinha 5 anos. Sim. Aham. A gente brincava, por exemplo, ela tem uma irmã que tem a mesma idade que eu. Então a gente brincava com a irmã dela, a gente tem outros primos, né? Que são primos de A primeiro gente grau morava dela. no mesmo lugar. A gente morava no mesmo bairro, que era aqui em Brasília, né? Lá no Grande Colorado. Aham. Então A gente morava no mesmo condomínio. Ah, Ó. tá. Né? Então a gente morou no mesmo condomínio, por influência do avô dela, que fez, falou, vem comprar um lote aqui, aí isso há 20 e dólares. tantos anos atrás, Mil era época que os dólares lotes eram comprava um vendidos em terreno. dólar. Caramba. Então aí, o avô dela falou pro meu pai, não, compra um lote aqui, vem morar aqui. Então quando meu pai ele veio de Vitória para Brasília, Sim. foi o avô dela que hospedou o meu pai. Olha só. Então nossa história já estava Vem desde criança. premiada desde criança. Eu acho legal. foto, eu pequenininha, e ele nas fotos, em aniversário, Tipo, tem correndo ele. atrás, ele Tem apareceu uma na foto muito foto. legal. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz no colégio que os primos dela estudavam, que era o Sagrada Família. Aham. E a irmã dela, como tinha a mesma idade que a gente, levava, o tio levava, todo mundo levava, e a irmã dela fez primeira Eucaristia, junto comigo e com os primos dela, por exemplo. E eu tava lá. Então, a foto mais emblemática que a gente tem é essa foto da primeira Eucaristia, que eu tô lá, né, bonitinho, Sim. vestidinho, e ela tá lá do outro lado, junto com a família dela. Então, é uma foto que a gente tem junto, Já pensando né? no futuro marido. Então, a gente se conhece desde essa época. Caramba, que legal. Só que a nossa história, ela só foi começar mesmo muitos anos depois. Sim. Então, a gente viveu esse período da infância, né, onde a gente brincava, final de Sim. semana, se via, não sei o quê. Mas chegou uma fase, principalmente na minha adolescência, foi quando os meus pais, a gente saiu lá do Aham. condomínio, né? Nós saímos lá do Grande Colorado e fomos morar no Cruzeiro. Então, todo esse período da minha adolescência, a gente não teve muito contato. Era raríssimo as vezes que a gente se A encontrava. gente tinha o nunca- Orkut e tinha primo lá, na época do marcado Orkut, na tinha família. marcado no Orkut, né? Que legal. Essa era a nossa relação. Só tinha a relação, era só essa. Orkut a gente começa a entregar, né? A idade,
Então, ficamos esse período todo da adolescência, né, separado, né, o início da minha fase adulta e a adolescência dela, e a gente não se encontrava. Raríssimas vezes, como tinha Orkut, essas coisas, aí a irmã dela, às vezes, vai fazer um aniversário. Vou fazer aniversário na pizzaria e tal, aí chamava. Aí eu falava, vou. Aí a gente ia, ficava conversando lá com os primos e tal, e ficou por isso mesmo durante muitos anos. E a minha avó tinha muita relação com os pais dele. Uhum. Então eu pai, encontrava né? mais os meus pais dele. visitavam muito a avó dela, Sim. né, lá na casa dela. Então, volta e meia, meus pais iam lá, visitavam. Teve 1 ou 2 vezes só que eu fui. Era tio mesmo, era uma relação Sim. que a gente tinha de tio, chamava de tio, respeitava como tio. E o engraçado é que eu tinha os pais dele como uma influência para mim. Porque né? era uma referência. Uhum. Era um casal que estava casado há muito tempo. Sim. Era aquele casal que eu via que tinha uma vivência de fé, que eu queria viver. Então eu olhava e falava, poxa, quando eu crescer, eu quero viver isso. Porque eu via de fora. Eu via que era diferente, era perceptível que era diferente. E quando você vem de uma família, né, que você queria tanto, que você tivesse essa estrutura, né? Pai, mãe dentro de casa, essa vivência de fé, é uma coisa que eu sempre sonhei em ter. Ou eu podia repetir o mesmo caminho deles, Sim. ou eu podia desejar fazer algo diferente. E eu brincava com isso, era uma coisa que a gente brincava, poxa, eu realmente vejo eles como um casal espelho. referência. Exatamente. Que legal. E aí vocês começaram a namorar? Aí a gente teve um casamento desse primo dela, né, que era nosso primo em comum. E aí eu fui para esse casamento. E nesse casamento a gente tava lá, então a gente vamos dançar. Aí teve forró demais, muito sertanejo, e a gente dançou muitas músicas. E a gente dançou praticamente a noite toda, né? A gente ficou dançando lá forró e sertanejo. E ficou por isso mesmo. Acabou, fomos embora e tal. Eu lembro até hoje, né? Eu indo embora no carro, né? Aí a minha mãe chegou pra mim, Felipe, você não vai se engraçar com ela. Ela é sua prima, não pode, não sei o quê. E ela ficou falando, falei, não, mãe, relaxa, é só minha prima, amor. E ao mãe, a contrário, gente só ficou foi dançando, não teve diferente. nada a ver. E lá na casa dela... Foi totalmente diferente. A minha avó olhou pra mim e falou, você vai casar com ele? É mesmo? Falou. Eu tava namorando na época, e a minha avó falou, você vai casar com ele? Eu vejo que vocês vão ser muito felizes. Olha que Eu bênção. falava, vó, que isso? meu Não primo. tem possibilidade. Realmente, eu falava, não tem possibilidade disso acontecer. Até porque a gente tinha uma vida muito diferente. Sim. Eu ainda estava na faculdade. Gente, não, era inimaginável. Era inimaginável. E eu tava... Eu sempre penso, né? Foi na hora certa. A gente se conhece desde sempre. Mas a gente se afastou para que cada um se desenvolvesse, para que cada um tivesse uma vivência, para depois a gente se encontrar no momento certo. E nesse reencontro, porque a gente teve oportunidades, como a gente tinha a mesma família em comum em Vitória, a gente tinha essa possibilidade de se encontrar. Então, já teve vezes que eu viajei para lá e ele tinha acabado de sair. Então... Foi uma questão de dias. Quando a gente vai lá pra Vitória, a gente costuma sempre fica ficar no mesmo na lugar. mesma tia, que é a terceira irmã, que é em comum, né? Das avós. Sim. Então a gente sempre ia pra Vitória, a gente ficava na casa dessa, que é a tia Penha, né? Então toda vez que a gente ia pra lá, a gente ficava lá. Então teve vezes que a gente foi. E que ela não foi. E que ela não foi. Eu cheguei dias depois, assim, Ou 3 que dias a gente depois. voltou e ela ia, né? E teve até uma vez que eu estava lá. Ela tava com passagem marcada para ir, mas desistiu. É porque não era a hora. Não era a hora, exatamente. não tava. E a gente pensa nisso mesmo. Porque tiveram inúmeras oportunidades. A gente não se cruzou. E nisso, a minha avó falou isso para mim. Ficou muito no ar, né? Então, virou uma piada de família. Virou uma piada interna de família, que a família dele nem sonhava que acontecia isso.
A minha família é uma família italiana, então todo mundo é bem expansivo. Então virou essa piada. A mãe dele ia lá e a gente ficava brincando, né? Porque ela fazia muita propaganda dos filhos. E ela tem 5, tá? É aquele negócio, não é porque é meu filho não, mas ela tem 5, então ela falava que os filhos dela eram maravilhosos. E aí eu lembro que um dia ela tava falando várias qualidades dos filhos e não sei o quê. E ela não viu que eu tava na parede, atrás. E eu ouvindo aquilo. E eu lembro que eu dei um grito assim, então arruma um pra mim. Aí ela, que isso, menina, vocês são primos, para com isso. E virou uma piada. Sim. Até que um dia eu tava em casa e eu sonhei que eu tava casando com ele. Eu sonhei exatamente o dia do meu casamento. Eu terminei o namoro e eu fui atrás dele. É mesmo? Foi assim. Eu realmente, depois, a minha avó, ela sempre foi muito contra todos os relacionamentos que eu vivi na minha vida. Ela sempre foi contra. Então, quando ela falou que eu ia casar, eu levei a sério. E aquele sonho realmente mexeu comigo. Sabe quando você começa a gostar de alguém sem nunca ter se relacionado com essa pessoa? Sim. Foi isso que aconteceu. E aí você foi atrás dele. Eu me apaixonei antes de estar com ele. Caramba. E eu terminei o namoro. Terminei. E eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, na sua paróquia vai ter catequese de adulto? Aí ele, vai. Eu falei, opa! E foi assim, eu fui na cara e na coragem. Eu realmente acreditava. Eu me apaixonei por uma ideia mesmo, por um sonho. Caramba, essa é uma história nova pra mim aqui. Essa eu não tinha escutado. Você já viu quando ela chegou em você, Felipe? Aí, é porque, como aconteceu? Ela mandou essa mensagem, né? Sim. Perguntou, vai ter catequese de adulto. Nessa época eu tava frequentando a São Pio, lá no Sudoeste. Sim. Vai ter catequese de adulto. Falei, vai e tal. Eu passei os horários pra ela, passei todas as informações. Ela, então tá bom, eu vou fazer e tal. Eu tô querendo fazer a primeira comunhão. Aí eu super dando apoio, não isso mesmo, prima. Vem, você precisa. Aí você fala, prima não. Não, foi muito difícil. E ela sempre reclama, né? E ela sempre fala, nossa, mas eu tive que aproveitar aquele momento certinho que você tava solteiro. Porque ela fala que toda vez que ela olhava lá no Instagram, no Orkut, não sei o quê, tá com um relacionamento sério. Aí ela esperava um tempinho, não sei o quê, aí eu ficava solteiro, mas aí rapidinho, porque eu sempre namorei muito. Eu sempre tive esse desejo de casar, de construir família, de ter minha família. Então eu nunca brinquei muito, né? Eu nunca fui de ficar ficando com um monte de menina, festa, essas coisas, não. Mas eu sempre namorei. Então meus namoros sempre durou mais de 1 ano, 2 anos. Então eu sempre ia namorando, conhecendo as pessoas e vendo, realmente, isso aqui não é a pessoa que eu vou buscar pro meu casamento. Então sempre foi isso durante a minha vida toda. Então a Raquel fala que ela aproveitou a brecha, né? Entre um namoro e outro, que eu tava solteiro, né? Então, porque eu sempre tive essa vontade de casar, sempre tive esse intuito, né? Como ela falou, vendo a vida dos meus pais, vendo tudo que eles eram, também tinha isso em mim. Então, eu sempre namorei muito, nunca fui de sair ficando com muita menina, festa, essas coisas, nunca curti. Mas eu sempre namorei, sempre tive namoros longos, né? 1 ano, 2 anos. Então, quando deu essa brechinha, a Raquel foi e ela deve ter pensado assim, você ainda não percebeu, ô primo. Mas a questão, tinha uma questão ali que era a família. Tinha uma questão de idade e a gente podia destruir tudo, né? Todo o legado da família. Porque se desse errado, aí a família ia ficar mais... Já não estava tão próxima, né? Podia já ficar bem mais distante, né? Podia distanciar mais ainda. Então, não foi fácil, assim. E eu realmente... comecei, né? E eu lembro que eu falei assim... quando você voltar... Porque ele falou... Eu vou viajar. Quando eu voltar, a gente vai lá na igreja. Eu falei, a gente podia ir no cinema, né? Na época do carnaval. Então, eu viajei no carnaval. Falei, gente, que terrível. Ele não percebe, né? Eu falei, gente, ele não percebe mesmo. Porque ele é muito respeitador. Realmente, ele é uma pessoa diferente. E... eu falei, gente, o que eu tenho que falar, né? Ele não percebia. Ele achou que realmente era uma questão de... é primo, né? Então, que é uma aproximação de família. E quando ele viajou, ele falou, quando eu voltar de viagem, a gente faz alguma coisa. E coincidiu dessa nossa tia vir para Brasília. E toda vez que ela vinha para Brasília, ela queria visitar os pais dele.
Aham. E quem levava? Meu pai. Uhum. E eu tava lá. Eu tava na casa do meu pai. Sim. Eu tava morando com meu pai nessa época, porque eu estudava na UNB, a casa do meu pai era mais perto, pra mim ficava melhor, né? E eu aproveitei, ele falou, eu vou lá na casa. Eu falei, eu vou também. Aí Saudade da tia. gente, meu pai me olhou, eu lembro que meu pai me olhou com uma cara, por quê? Porque eu dei um grito, eu falei assim, eu vou também. Ele falou, mas por quê? Eu falei, tô com saudade. Uma aproximação, né? Sim. E eu fui, conversei com os pais dele, falei sobre a primeira comunhão que eu queria fazer. Eles super apoiaram, porque a minha família não é da igreja. Sim. Então, quando uma pessoa queria se aproximar da fé, claro que eles foram super receptivos. E a mãe dele falou assim, não, você vem e fica aqui em casa. Aí você falou, E aí, pronto. daqui, você vai pra faculdade no outro dia. Porque era num domingo, Sim. ia ser complicado pra mim, né? A minha família não apoiava. Então, eu falei, como eu vou fazer isso dar certo? Ela falou, não, você fica aqui e você vai direto pra faculdade. Eu falei, tá ótimo, pra mim tá maravilhoso. Agora eu só preciso conquistar o homem, né? Porque realmente tava difícil e naquele dia ele falou assim, liga pros meninos, que ele tava com o irmão dele viajando. Com meu irmão e os colegas, todo mundo da igreja. Sim. E um dos pais desse nosso amigo da igreja mora em Maceió. Aham. Aí, oportunidade, casa, tudo. Não, vambora. E ele deixou de viajar por mim. E a gente viajou e fomos todo mundo pra casa desse amigo nosso, né? E aí foi nessa viagem que tudo aconteceu, porque dessa ligação eu fui, ela falou, liga pros meninos, ele tava em alto mar, assim, fazendo um passeio de barco, e a gente passou umas 3 horas conversando. Caramba. Ele dentro do barco, A gente foi pelas praias sol de naturais, rachar. Aí fica um tempo, Sim. aí ficamos e a tempo gente na ficou praia, conversando voltamos. umas 3 horas, e eu lá na casa dele. Eu falei, olha, eu tô aqui na sua casa. E aí as coisas foram escalonando, você ficou o quê? 5 dias viajando? Foi mais, uns 7. Uns 7 dias, e foram 7 dias comigo. Conversando, então toda vez Teve pelo uma Facebook. vez que aí a gente ficou já 7 tinha WhatsApp na horas época, conversando, E a gente 7 ficava só horas. conversando pelo Facebook, pelo chat Facebook. E eu fiquei o carnaval inteiro e a gente conversando, Ligação de vídeo, lembra fazia que a gente fez ligação de vídeo. vídeo umas 7 horas, assim. Eu lembro que eu botava o celular na tomada e ficava conversando com ele, assim, e ele deixava de sair. Eu falo que ele viajou, mas ele ficou comigo. Ele teve um investimento aí também, né? Porque tava lá, podia gastar o tempo lá, mas... Aí ele começou a desconfiar que ela queria alguma coisa, né? sim, Aí já Não, tava nessa lá. hora você Eu já... acho que não Aí tinha. essa hora a gente já... A gente brinca que eu mandei um emojizinho daquele que manda um beijinho de coração, Aham. de boa noite. Aí ele fala que essa Aí eu foi a falei que brecha. foi essa deixa. Quando ela mandou aquele emojizinho de um beijinho de coração, eu falei, pronto, essa é a deixa. Tanto é que, por exemplo, tenho vários amigos, às vezes vai falar alguma coisa comigo, aí no finalzinho bota esse emojinho do coração, aí esse negócio me incomoda. Fala, não, sei o que. Esse é dela, emoji, quando ela me mandou, Esse foi o que o... marcou a nossa vida. Marcou. Que- Aí eu falei, depois desse, eu falei, não, alguma coisa tá acontecendo. Então A vamos... prima... vamos ver o que é. Mas eu confiava muito naquele sonho. Sim. Era muito real, porque eu acordei com uma sensação muito boa. Eu acordei com a sensação que era o meu futuro. E o meu futuro estava em jogo. E você não ia deixar Ficou escapar. determinado. Não, e foi um tempo ali de discernimento. Porque Desse eu também sonho levava... pra tudo. Desse sonho pra acontecer foi Pra quanto começar a tempo? namorar. Um ano, né? Não, seu é uns primo- 6 meses, mais ou menos, sim, mas do seu primo sonho. do casamento do primo, que a gente sim. dançou Um e ano. tal, até a gente começar e tal. Foi Um ano. aproximadamente um ano e pouquinho. E vocês bem namoraram pouquinho. quanto tempo? A gente namorou 1 ano, ficamos 1 ano noivos e casamos. E casar. Então, quando a gente começou, ela até brinca, né? Você demorou pra me assumir, não sei o quê. Ela ficava brincando com isso. Porque é como ela fala, você demorou uns 3 meses pra me assumir pra todo mundo, não sei Não, o mas quê. ele já tinha pedido em namoro. Eu já Ele tinha só me deu pedido. o primeiro beijo depois do pedido de namoro. Sim. Foi tudo muito certo. O nosso namoro começou no meio de uma enxurrada, a gente preso numa enxurrada lá na Asa Norte. E ele falou, acho que a gente não vai sair daqui, eu queria te fazer outro pedido, mas já que a gente vai ficar aqui umas 3 horas, deixa eu pedir logo, né? E aí foi quando a gente deu o primeiro beijo. Foi tudo, assim, muito diferente do que Dos a gente já tinha relacionamentos. vivido. Foi E completamente foi diferente. o propósito que a gente fez mesmo, de fazer tudo. Diferente. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente decidiu que a gente ia ter um namoro casto. Uhum. Então, por exemplo, eu tive experiências, tive relacionamentos Sim. anteriores, ela também teve os dela, mas quando a gente começou, a gente falou, não, nós vamos fazer diferente. Se a gente quer que seja dar certo, Sim. vamos fazer como a gente
Eu aprendi a vida inteira na igreja, mas não fiz. Sim. Mas que eu aprendi. Não tem como falar que não aprendeu. Eu sabia, só não executava. Exatamente. Mas com ela eu falei, não, se for pra gente fazer, se for pra gente casar, vamos fazer. Então, aí nós decidimos e foi a primeira coisa que a gente já conversou e a gente decidiu. Vamos começar a partir daqui e vai ser assim. Foi decidido. Então, a gente saiu várias vezes antes, a gente conversava, a gente foi no cinema, a gente foi na sorveteria, a gente saiu pra jantar e tal, mas a gente só deu o primeiro beijo, a gente só começou mesmo depois que eu falei, não, realmente eu quero namorar com ela, aí eu fiz esse pedido que ela fala, que foi lá no meio da enxurrada, né, que a gente não conseguiu chegar no pontão que a gente ia a tempo, né, que aí a gente ficou preso no engarrafamento depois de um temporal que tava tudo alagado, mas aí foi lá mesmo. Que legal, que história já começou boa, né? Já começou boa. E a gente sempre fala, né, com os casais aí, é tudo mil maravilhas e flores, né? Não tem nenhuma dificuldade na vida a dois. Não teve. Na nossa não teve, né? Então, desde que eu comecei a namorar com a Raquel, eu sempre soube, ela já me falava desde o início dos problemas de saúde que ela tinha. Né? Então, não foi, a gente sempre fala, a gente sempre brinca, né? Que não foi algo que foi escondido e que eu fui enganado. Então, eu entrei sabendo exatamente onde eu estaria entrando. E, lógico, meu pai perguntou isso pra ele logo no começo. Mas a gente nunca sabe o tamanho. Sim. Né? Mas eu nunca fui enganado, né? Então eu sabia exatamente os problemas de saúde que ela tinha, que ela passava muito mal, que ela vivia indo aos médicos para tentar encontrar o que ela tinha e não encontrava. Então, o nosso primeiro ano de namoro foi até que relativamente mais tranquilo, né? Ela passou mal muitas vezes, ficou internada algumas vezes, né? Eu acho que quando a gente tava com 7 meses, foi a minha primeira internação. Então ficamos um bom tempo, assim, ela sentia as dores, mas estava bem mais controlada, tomava o remédio, às vezes tomava um pouquinho mais forte, então controlava a dor. Então, mas a dor mesmo nasceu, eu tinha dores, mas a primeira crise que eu tive, assim, com ele, de uma dor muito intensa, foi realmente nessa missa que nós estávamos juntos. Eu olhei pra ele e eu falei, eu vou morrer. A sensação que eu tive era que eu ia morrer, era uma dor extremamente forte. Eu olhei pra ele, eu falei, me leva pro hospital agora, eu não aguento mais. E aí, aquele foi um marco. Eu já vinha sentindo dores, eu adoeci com 16 anos. Foi a minha primeira crise de pancreatite mesmo, foi com 16 anos. Mas elas iam e voltavam. Então, sexta-feira de carnaval, eu já sabia que eu ia pro hospital. Era uma coisa louca, assim, porque as 3 internações que eu tive foram em sexta-feira de carnaval. Olha. E aí durava 20 dias, 15 dias. E internações os médicos sem saber o que era. Eu fazia todo o protocolo de pancreatite e ninguém sabia o que era. Mas essa dor mesmo que começou, que veio como uma avalanche, ela nasceu ali em 2012. A gente começou a namorar em 2013 e foi quando as coisas pioraram muito. E com 7, 8 meses de namoro, mais ou menos, foi quando... essa crise. Foi quando teve essa crise e aí... Começou a ficar mais recorrentes, né? Frequente mesmo. Aí a gente namorou 1 ano. Aí passou 1 ano, praticamente, eu pedi ela em noivado. E nesse ano que ela falou, né? Que ela ficou internada muitas vezes. 14 vezes. Ela ficou internada 14 vezes nesse ano do nosso noivado. Então, no dia que a gente se casou, a Raquel já estava pesando 38 quilos. 38 quilos? Porque como a pancreatite, todo o protocolo é dieta zero, você tem várias restrições alimentares, os médicos foram modulando vários tipos de dieta para ver se alguma coisa melhorava essa pancreatite dela, e nada foi surtindo efeito. Já era uma pancreatite crônica, então, né? foi só perdendo peso, muitas internações. Eu não conseguia mais comer, foi uma época que eu já não comia mais. E a gente ficou realmente todo esse tempo. Então, foi onde eu vivenciei muito esse ida para o hospital. Lógico que nessa época, como a gente ainda estava só noivo, os pais dela ainda eram muito mais presentes. A irmã dela ajudava muito, volta e meia ficava internada com ela, ficava muitos dias lá. Mas ele não ficava, né? Eu não dormia com ela, por exemplo. Nessa época eu não ficava com ela no hospital. Eu ia, visitava, passava o dia e tal. Mas à noite, quem ficava eram os pais dela e principalmente a mãe dela, que também abdicou praticamente da vida dela para poder muitas vezes ficar com a Raquel. E a minha mãe trabalhava, né? Então, minha mãe trabalhava. As férias da minha mãe
era dentro do hospital. Era tudo picado. Então, a minha mãe não tirava férias no descontando das férias, ela nesses ia dias. pedindo, olha, a Raquel internou, eu tenho que tirar. Então, ela teve chefes muito compreensivos, porque... Não é todo mundo que aceita Não. isso, né? Que permite. A minha mãe era secretária executiva de 5 pessoas. Nossa, Então, é difícil. Não tinha como. Eu falo que Deus fez acontecer. Com certeza. Porque não tinha como. Eu vim de uma família que não tinha posses. Então, a minha mãe era a única fonte de renda que a gente tinha. E, realmente, Deus ajudou nesse caminho. Providenciou mesmo. Porque a minha mãe ficava no hospital. Eu ficava, a minha irmã ficava de dia. A minha mãe dormia todos os dias. A minha mãe tirava dias de férias e voltava. Às vezes, ela ficava 15 dias dormindo todos os dias comigo no hospital. E não tinha outra forma, né? Eu vinha piorando ao longo do tempo. Ninguém descobriu o que era. Eu lembro que quando a gente decidiu casar, o meu pai foi conversar com o Felipe. Eu ia perguntar, assim, esse ano do noivado, por exemplo, com certeza foi um sofrimento muito grande, né? Porque 14 internações, chegar a pesar 38 quilos. Você, como é que você via, assim, falar, poxa, eu preciso casar logo, você achava que ia morrer, como é que você ficava, assim? Era um misto de, eu não quero atrapalhar a sua vida, e confiança. A gente conversava muito, eu lembro que nós tivemos inúmeras conversas sobre isso. Vocês conversavam sobre o futuro? Sim, porque a gente queria ter uma família numerosa. Olha como os nossos sonhos não cabiam na nossa realidade. A gente tinha sonhos que nunca, pensando com olhos humanos, eu hoje entendo a preocupação dos meus pais. Sim. O meu pai, realmente, quando ele percebeu que eu queria mesmo casar, que eu estava muito comprometida com aquilo que eu queria mesmo, o meu pai realmente entrou de cabeça, né, no nosso casamento, mas todo mundo ficava muito preocupado. Porque a gente queria uma família numerosa, a gente queria ter filhos, os médicos falavam, olha, se você engravidar, você vai morrer. E essa foi a nossa primeira crise, acho que uma das mais fortes que nós tivemos foi essa. Né? Quando os médicos chegaram e falaram, se você engravidar, você vai morrer. Você não pode ter filho, você não vai ter filho. Então, eu particularmente entrei na crise que, cara, como que eu vou casar? Como que eu vou constituir uma família? Como que eu vou, né, conhecendo tudo que a igreja fala da gente, né, casar, né, para poder procriar, para poder, né, ter filhos, para poder ter a nossa geração. Como que eu vou casar e ela não pode ter filho, então o nosso casamento não vai poder acontecer. E ele sabia. E eu já fiquei naquela e... Isso mexeu muito. Isso mexeu muito comigo, então foi a nossa primeira crise, assim, casamento. faltando um mês pro casamento. Foi quando a gente teve a notícia mesmo, o médico bateu o martelo e falou, olha, não tem condição alguma de você engravidar. Eu tinha um diagnóstico de pancreatite crônica idiopática. Então, eles não encontraram a causa e eu tinha uma atrás da outra. Era absurdo. Cronificou ali, não tinha mais. Eu fazia exames e era assustador mesmo. Olhando de fora, não tinha possibilidade de casar. Não tinha. O meu pai, ele foi uma pessoa que perguntou muitas vezes. Principalmente para ele, você vai dar conta? É caro. Não era só a questão de filhos e futuro de casal, não, mas era caro manter. Os meus pais sabiam quanto custava. Não é só a construção que você vai construir casa, que você vai alugar um apartamento. E a gente, e nessa época, a gente tinha uma questão financeira muito limitada. Sim. Eu não era formada. Eu fiz 2 anos de faculdade dentro do hospital. Então, eu pedi ensino domiciliar, porque eu não tinha condição de ir para a faculdade mais. Eu vivia no hospital. Então, eu estudava no hospital. Ele estava trabalhando como temporário de professor no GDF. Quando a gente casou, eu era temporário do GDF, né? E estava fazendo uma transição, saindo da academia que eu trabalhava. Então, eu atendi alguns alunos de personal. E eu estava nessa transição ainda, né? E eu não trabalhava. E eu precisava de um bom plano de saúde. Isso, para mim, era imprescindível. Com certeza. Os meus remédios eram caríssimos.
tinha um casamento para acontecer, porque um casamento também não é barato. Sim. E ali quem assumiu os meus sonhos foi a minha família, que me deu 100% de apoio. Eu acho que a minha avó também muito nesse sentimento de... Ele é neto da irmã dela, e a avó dele já tinha falecido. Então a família dele também não ia poder dar... Não tinha esse apoio. A minha avó tinha mais condições. E o meu pai, ele abraçou tudo. Então, a minha mãe trabalhava muito e o meu pai estava de licença por um problema sério de saúde também. Então, ele que ia com a gente escolher flor. Meu pai sabia tudo do casamento. Ele que escolheu o fotógrafo, ele que escolheu flores comigo. Então, foi um momento para mim muito especial também dessa conexão com o meu pai. Né? Eu não tive o meu pai a minha infância toda, mas eu tive o meu pai nos momentos mais importantes. Né? Na construção da minha família, ele estava ali comigo. Legal. Ele me deu todo o apoio, tudo que a gente precisou. Ele abraçou mesmo, mas ele sempre perguntava: você tem certeza? Você sabe quanto custa? Eles se preocupavam muito com essa parte financeira, com essa parte estrutural da nossa vida. Sim. Né? Não eram só sonhos. Tinha algo por trás ali que os meus pais sabiam que o Felipe teria que abraçar. Né? É, uma preocupação. Ele entrou já com uma carga quem muito vai cuidar alta. da filha Exatamente, dele, né? E uma filha que já estava doente, já estava muito doente, mas eu pensava, eu posso não ter amanhã. E quando você chegou a ficar com 38 quilos? No dia do casamento. Ela estava com 38 quilos. Aí nós nos casamos, viajamos para a lua de mel e voltamos com a nossa filha. Olha, gente. Eu engravidei na lua de mel. E você que não podia... Não podia. Mas assim, a gente sabia, pelo que a gente queria viver, que nós seríamos abertos à vida. Eu queria isso. Então o médico falou, você não pode engravidar. Não porque eu não podia. Não que você não fosse... Não que teria alguma limitação. Fisiologicamente ela poderia gerar. Só que essas complicações da pancreatite... A pancreatite, uma gravidez é totalmente... Incompatível. E nós conversamos ali um mês antes, foi a crise que nós tivemos, que ele chegou e falou, não vai dar. Não dá pra gente casar sabendo que a gente não vai viver o nosso maior sonho. Eu não vou colocar sua vida em risco. Ele falou isso pra mim, eu não vou botar sua vida em risco. Aquilo me matou por dentro. Porque eu queria muito, eu sabia que Deus queria aquilo, mas eu não ia... fazer com que ele perdesse a paternidade que era tão quista para ele. Sim. Então, naquele momento, eu entendi que se ele não quisesse, era justo. Mas nós conversamos, se nós seguirmos em frente, nós vamos seguir como a igreja manda. Você está preparada para morrer? Essa é a pergunta. Nossa. E não é só... E ali eu entendi que eu ia morrer de várias formas. Porque ser mãe doente não é fácil. Por mais que eu não morresse, eu teria que morrer de outras formas também. E ali a gente sentou um mês antes, a gente conversou e falou, vamos seguir em frente, sim. Eu tô preparada. Eu tinha 23 anos. Eu não tava preparada. Claro que eu não estava preparada. Quem em sã consciência vai se preparar para algo assim? A possibilidade da morte é assustadora. Imagina. Mas eu morreria pela minha filha. E eu sabia que se Deus estava... nós não tínhamos um centavo. E Deus providenciou tudo. Nosso casamento foi lindo. Nós tivemos tudo do bom e do melhor. Não faltou nada. Igual o seu sonho. A gente começou um casamento para 120 convidados. A gente fechou no dia com 385. Meu Deus. Nossa. Caramba. Muita gente. No dia do nosso casamento, a gente tinha uma dívida. E eu sabia que não somente eu ia morrer. O Felipe, ele amava viajar. Ele amava conhecer lugares. Ele amava praia. Ele tinha isso. Ele queria ser piloto. Então, ele tinha essa questão da liberdade muito forte também. A única viagem que a gente fez foi a nossa de lua de mel, até hoje. Então, eu abdiquei de muita coisa, mas ele sabia que ele também ia abdicar. Ele ia abdicar. E aí, vocês voltaram grávidas. Eu lembro que no aeroporto,
Eu comprei uma latinha. Vocês lembram da latinha da Coca-Cola? Que vinha com que vários vinha nomes. com vários nomes. Aham. Eu comprei uma latinha no aeroporto de volta. Voltando. A gente tava voltando pra Brasília. Escrito Sofia. Eu falei pra ele que eu tava grávida na lua de mel. É mesmo? Caramba. E foi uma coisa que, por Aí exemplo... quando você foi de propósito que você escolheu com o nome Sofia? Sim, o nome Sofia. Aí você Porque eu falou, queria que o nome da a minha gente filha já fosse queria. Sofia. E eu lembro que foi uma questão muito grande pra gente também na lua de mel. Porque a gente teve um relacionamento casto. Sim. E você chega na lua de mel... Como que a gente resolve isso se a relação conjugal pode matar a minha mulher? É, bem... Nossa. É muito pesado. Vem com um peso que as pessoas não fazem ideia. Não foi simples assim. E agora a gente vai viver nosso sonho. Ali a gente começou os dias mais difíceis da nossa vida. A gente sabia. Quando eu marquei a data do casamento, a gente casou ali na Nazaré. Sim. Quando eu marquei a data do casamento, eu falei, eu vou estar no período fértil. Eu olhei no calendário e falei, eu vou voltar grávida, você sabe disso. Era do primeiro ao último dia. Nossa. Não tinha condição. Lua de mel foi feito pra isso, né? E eu falei, Depois de 2 anos. não, eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, mas esse avião cai, como assim eu não vou consumar esse casamento? Não tem condição disso, não. Aí ele, mas você vai engravidar? Eu falei, mas não foi por isso que a gente casou. Mas na hora do vamos ver, na hora de colocar à prova a sua fé, é o momento mais difícil. Aí a gente passou a gestação toda, a gente procurou um médico, né, que era do Provida, que era da igreja, para poder nos ajudar, que foi o doutor Batan, né, que nos ajudou muito, muito, muito. É muito mais do que um médico, ele falou, Felipe, eu tô rezando muito por vocês. Eu tô aqui rezando, estamos na oração, porque pela área da medicina que qualquer coisinha aqui tem Deus ali. Então a Raquel, ela internou 3 vezes, né, durante a gestação da Sofia. 3 pancreatites. Né, teve pancreatite, teve uma infecção urinária. E numa dessas últimas internações, né, isso ficou tipo, muito marcante para mim, né? O médico chegou para mim para conversar, né, e falou, Felipe, né, a Sofia já estava bem adiantada, né? Ele até, a gente vai dar as injeções para maturar o pulmão, se precisar nascer antes, precisar tirar, a gente já... Eu sentia né, muita dor, eu gritava de dor, porque a barriga vai crescendo, o pâncreas vai sendo pressionado. E vai doendo muito a região que ela sente dor, né? Aí o médico chegou para mim e falou, Felipe, se a gente tiver que escolher, Nossa. você vai querer que a gente salve a Raquel ou a Sofia? Então, tipo, naquele momento eu falei, não tenho como escolher. Você vai fazer o seu trabalho. Eu não tenho como escolher. Eu não tenho como falar que eu vou escolher a minha esposa ou eu vou escolher a minha filha. Né? Então, esse momento tipo, marcou muito. Nossa. E então, aí depois desse período todo, graças a Deus, conseguiu, né, nascer. Né? Nasceu assim. A gente vai para uma consulta e volta com a criança. Consulta. Nasceu de quantas semanas? Nasceu 37, faltando um dia. Sim, faltando um dia. Mas a gente foi pra né? consulta sem nada. A gente Ele não falou que vai tinha pro hospital nada agora. aquela malinha da maternidade. Nada, a Tava gente foi pra pronta. consulta, Né? né? Mas estava em casa. Então a gente foi pra consulta. Aí a gente foi pra consulta normal. A gente até encontrou uma amiga Eu tava nossa. com uma crise de pancreatite, eu tava morrendo. Eu olhei pra ele e falei, não aguento mais. Aí ele falou, você tá de jejum até que horas? Como a Raquel, ela tinha esse negócio de não comer, porque a dor dela, toda vez que ela come, dói. Piora muito. Né? Então, tudo que ela come, dói. Independente do que seja, ela começa a comer, a dor começa a piorar. Era umas 11 horas da então, manhã. a Raquel, ela né? já tinha esse hábito de, volta e meia, não comia, ficava espaçando as alimentações para ela tentar sentir o menos de dor. Né? Aí ele perguntou, você tá de jejum desde que horas? Aí a Raquel, desde a hora que eu acordei, eu não comi. Era 11 horas. Era 11 horas da manhã. Aí ele, então tá bom. Aí ele pegou o telefone, tem um horário, isso era 11h30. Aí ele, tem um horário meio-dia no centro cirúrgico? Aí ela, tem. Então tá bom, reserva pra mim. A gente saiu, era ali no setor Hospitalar Sul, né? Então era aquele último prédio que ficava ali perto dos girafas, Sim. né? Então a gente saiu dali, andando, deixamos o carro ali mesmo, fui andando até o Santa Lúcia. Cheguei no Santa Lúcia, o médico já tava lá no Santa Lúcia, pegou a Raquel, falou, já tô levando ela pro centro cirúrgico, você vai lá assinar já a papelada lá do... me esperando. E ele poder... falou, vocês não vão avisar ninguém. Não avisa ninguém. Aí eu falei, então tá bom. Eu não quero ninguém aqui. Aí a gente foi pro centro cirúrgico. Você conseguiu ganhar peso durante a gestação? Ganhei Ganhou, né? 20 20 quilos. 20 quilos.
Mas eu comia na marra, né? Saiu de 38 para 58. Foi. Cara. Aí a Sofia nasceu, precisou ficar um diazinho no. Ele na ligou UTI. pra minha mãe e ele falou: tia, Aí eu liguei, tia, traz as coisas. eu preciso que traga as coisas da Sofia. Aí ela, uai, por quê? Porque nasceu. Aí todo mundo, como assim Não, todo mundo nasceu? achando que era Todo mundo achando que era brincadeira. brincadeira. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, a Sofia nasceu, não sei o quê. Ele, para de brincadeira, Felipe. Você fala, não, é sério, pai, nasceu, teve que fazer o parto, sei o quê. Aí pronto, aí foi aquela alegria festa. toda. E depois desse choque, né, que o médico falou, né, a gente ficou realmente esse período todo sem ter outro filho, né? Por tudo isso que a gente viveu. O parto. Não, foi muito difícil. Foi muito difícil. Tinha Foi muitas muito dores. Difícil, muita dor. E eu tava com uma crise de pancreatite. Então, uma crise de pancreatite com uma cesárea. Nossa. E sem poder tomar medicação, porque tinha a crise de pancreatite. Então, você não pode tomar a medicação. Então... Que podia afetar. Podia. Conseguiu Não, e o Não, até as pâncreas. medicações pós-operatórias. Tá. Que aí, às vezes, o médico ficou com receio de passar. De piorar o pâncreas também. De atacar mais o pâncreas, entendeu? Entendi. Então, foi muito difícil, mas foi um alívio. Eu acho que de tudo que a gente tinha vivido e a gente achava no na nossa vida que aquele era o momento mais difícil que a gente passaria na vida, aquilo ali eu falei, nossa, Felipe, mas foi tão tranquilo, né? Porque depois o que veio, tudo que a gente viveu depois foi inimaginável. Aquilo ali foi o começo da gente dar o primeiro sim. De falar assim, é isso que a gente quer. Uhum. A gente dá conta. Deus ajudou, Deus esteve do nosso lado. E agora, né? Agora a gente vai seguir firme. É a decisão acertada. E... Foi piorando. Eu falo assim, foi o quê? Foi piorando. Ela dá um sorriso. Não foi melhorando, né? Foi só piorando. Mas é porque, graças a Deus, eu aprendi... Eu adoeci muito cedo. E eu aprendi a não fazerem as outras pessoas sofrerem. Então, isso sempre ficou muito marcado em mim. Eu sempre escondi muito o que eu sentia. Então, nisso, quando a Sofia nasceu, eu fui terminar a faculdade. Aí eu voltei para a UNB, fui terminar a faculdade. E eu piorando muito. Só que agora eu tinha uma criança. Né? Então, as coisas foram piorando. Sim. E eu fui assumir o concurso, né, de professora, me formei. Entrei para dar aula na rede pública. Sim. Então, você imagina. Era dando aula. Sentindo dor. Muita dor. E aí eu já tomava remédios fortíssimos nessa época. Uhum. E como ninguém descobriu o que eu tinha, eu passei por todos os especialistas de Brasília. Todos os gastros que você imaginar, eu fui. Era indicação, e oncologista, todos os médicos que iam surgindo, a gente ia tentando descobrir alguma coisa. Porque a gente tinha exames que mostravam uma pancreatite recorrente e a gente tinha outros exames que não apareciam nada. E os médicos olhavam e falavam assim, gente, não é possível. Tem alguma coisa acontecendo. Os meus exames foram para São Paulo. Eu lembro que a gente chegou a pagar R$800 numa consulta por telefone. Caramba. Para ele olhar os exames e tentar dar uma luz, porque eu ia piorando tanto. Eu já não conseguia mais comer. Já tinha Sofia. Já tinha Sofia. E nisso a gente, muito imerso na nossa caminhada de fé, que foi uma coisa que a gente fez muita questão de ter. A gente foi com 1 ano de casados. Quando a gente tinha 1 ano de casados, a gente fez um encontro, né? Se chama da Comunidade Ágape de Casais. Sim. Que começou lá A gente na Nazaré, conhece. né? Começou lá na Isso. Nazaré, Rambo, com o né? Padre Rambo. Só que nós fizemos, aí eles vão para todas as paróquias, né? Eles vão se ramificando, né? E a gente fez lá na São Pio, Certo. Em 2017. em 2017. Então a gente tinha 1 ano de casado e a A gente Sofia fez era assim, bebezinha. era 1 bebezinha. ano. A Ela gente fez cresceu esse lá. encontro e esse encontro, ele não é só um encontro em si. Uhum. Você faz um encontro de casais e pronto. E daqui 1 ano, por exemplo, você vai ficar trabalhando e vai ajudando. Não. Ele é um encontro. Aí dentro desse encontro, você passa 1 ano, de 15 em 15 dias, tendo formações, Uhum. né? Uhum.
Durante esse ano, você é inserido dentro de uma comunidade. Então, tem vários casais. Pode contar, né? Porque... Pode. Então, você vai vivenciando com aqueles casais. É uma imersão mesmo. É uma imersão mesmo dentro da fé e dentro da igreja. E isso ajudou muito você. E isso foi fundamental pra gente. Era uma época que a gente morava extremamente longe. A gente morava de favor na casa da minha mãe, porque a gente perdeu a casa que a gente morava. A gente morava de favor na casa da minha mãe. Só inicialmente, né? Só o Felipe trabalhava. A gente passava muito aperto financeiro. Muito. Era algo assim que a gente vivia para pagar plano de saúde e remédio. Era isso. Uhum. Então, a minha mãe socorreu a gente nesse momento, porque a gente não imaginava que perderia o lugar, né, que a gente morava. Sim. Então, minha mãe acolheu a gente. Então, imagina, a gente entrou nessa comunidade imersos mesmo na fé, mas num momento muito difícil. Eu lembro que a gente passou nosso aniversário de casamento com eles porque a gente não tinha pra onde ir. Uhum. Então, a gente viveu ali buscando mesmo Deus, porque Sim. a gente... Era só Deus, não tinha mais nada. Não, e na verdade, foi sempre Deus, né? Você vê, os médicos te desacreditaram de você ter filho, e você teve filho, Sofia, levou até o final da gestação. Sempre foi um milagre. A gente nunca olhou para grandes milagres. Eu lembro que a gente olhava para os pequenos milagres. E dentro dessa comunidade que a gente realmente foi muito acolhido, né, por todas as pessoas. Né? Então, a gente foi acolhido tanto de forma material. Então, às vezes, eles viam a necessidade, né? Que às vezes a gente estava precisando de alguma coisa, não sei o quê. Roupinha para Sofia, às vezes a gente ganhava de alguém da comunidade que o filho cresceu, então eles pegavam e a gente ganhou muita coisa nesse sentido. Pra mim também, até pra mim. A gente... Porque não sobrava, gente, não sobrava pra nada. A nossa condição financeira era para pagar tratamento de saúde. Caramba. E uma coisa que a gente fez nessa comunidade, como a Raquel falou, a gente morava longe, a gente tinha tudo para não participar, para querer ficar na nossa casa. A gente morava no Gama e as formações eram no Sudoeste. Então a gente tinha todo esse trajeto durante o final de semana. Tinha a Sofia que ficava lá. Tinha coisas durante a semana que a gente ia. Então, mas teve uma coisa que eu e a Raquel a gente sempre fez do início ao fim. A gente sempre deu o sim. Uhum. Então, a gente sempre serviu. Tudo que precisava, Raquel e Felipe, vamos. Ajudava. Não sei o que, vocês estão precisando de gente para poder fazer tal coisa. Vamos. A gente não ajudava, a gente assumia. Isso foi uma coisa que a gente colocou muito... Era um pilar no nosso casamento, era retribuir tudo o que Deus fazia na nossa vida. Servir. Tudo que a gente não tinha dinheiro para ajudar ninguém. A gente não tinha material, a gente não tinha nada. Tem muito mais condição do que a gente. Então, a gente não tinha como retribuir com material. Mas a gente tinha vida. Então, a gente sempre conversava e a gente sempre falava, amor, a gente vai retribuir com o que a gente tem, com o que a gente pode, a gente vai doar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso sim. E às vezes muito fácil. O nosso tempo. E, assim, é importantíssimo, porque precisa do dinheiro para a coisa acontecer. Sim. Mas às vezes é muito fácil você ajudar só na parte financeira. Não sem desprezar, né, gente? Porque realmente é importantíssimo. Mas eu falo, poxa... Eu tenho aqui R$1, R$100, R$1.000, não importa. Mas doar aquilo ali e falar, já fiz minha parte, agora eu vou ficar na minha casa. Sim. Né? Mas tem que estar na obra. E vocês conseguiam... Era a forma que vocês tinham, né? E uma coisa que a gente... E não é fácil você doar vida. Sim. Você doar história, porque você precisa abrir muito. E às vezes, para trazer essa conversão, era o que a gente tinha. Foi o que a gente usou, né, para trazer outros casais, era a nossa vida, a nossa história, só que não é fácil. Não é. Foram muitas lágrimas, foi muita tristeza que a gente derramou ali. Não é fácil você abrir as suas dificuldades, não é fácil você abrir as suas vulnerabilidades para outras pessoas que muitas vezes você não conhece. Uhum. E a gente ali não tinha todo o ponto que a gente via, porque era uma realidade diferente da nossa. E a gente percebia, olha, amor, a única coisa que a gente tem é nosso tempo, é a nossa história, é a nossa vida, e é isso que a gente vai colocar a serviço de Deus. Sim. Não era nem a serviço da igreja, mas a serviço de Deus mesmo. Sim. Que Ele usasse as pessoas para colocar a gente onde Ele quisesse. Então, a gente ali... nós fizemos tudo.
Eu falo que a gente fez tudo. E a gente saiu, a gente saiu da casa da minha mãe e foi morar numa kitnet perto da igreja. Porque era perto da igreja. Porque a gente percebeu, a gente começou a assumir algumas funções e essas funções começaram a demandar mais tempo e eu trabalhando só e a Raquel às vezes com a Sofia. A Raquel nessa época também estava trabalhando, mas passava muito mal. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei aqui no plano piloto. Então, para eu voltar, a Raquel tá passando mal, para eu sair daqui do plano para chegar lá no Gama. Entendeu? Pra quem então, é de Brasília, sei lá, aí 50 quilômetros, 40 quilômetros. É uns 30. 30 quilômetros. Então, só que a gente demorava 2 horas pra ir, 2 pra voltar todo dia. Trânsito, reforma daquela pista naquela época. A gente pegou. Então a gente conversou e a gente decidiu, não, amor, então a gente vai ter que se mudar. A gente vai ter que vir mais pra perto. Aí a gente começou a olhar e tal. Então o que a gente conseguiu, que coube no nosso orçamento, foi: vamos morar numa kitnet. Do lado da igreja. Do lado da igreja. Era perto ali do Parque Sudoeste. Então era muito perto. Pra gente foi excelente. Então era uma kit, que era um vão, tinha um banheiro, que era a cozinha, e um vão. Gente, era um vão. Quando a gente pegou, era literalmente um vão. E eu olhava, Felipe, dá pra fazer 2 quartos. Eu sonhava com aquilo. Alegria, né? Nós chamamos um casal de amigos nossos, que é os nossos compadres, né? Eles são os padrinhos da Sofia, e eles são arquitetos. Né? Então, o Lucas e a Nath. Como fazer Então a gente chamou eles, falou: como que a gente vai caber aqui a dentro? gente precisa caber aqui dentro, a Sofia. Aí eles: não, pode deixar que a gente vai dar um jeito. Aí eles fizeram todo o projeto. Que era uma casinha de boneca. Porque eles fizeram certinho. Casinha de boneca. Eles fizeram o projeto e os móveis que tinham que caber exatamente ali. Até a mesa de jantar. Até a mesa, tudo eles planejaram. Aí a gente, beleza, vamos executar. Aí a gente conseguiu, fizemos, ficou lindinho e a gente ficou lá. E como a gente foi feliz ali? 2 anos. A gente ficou 2 anos. A gente pegou uma kit que tinha um vão, transformamos em 2 quartos. A salinha que não tinha sofá, não tinha nada, né? Tinha a mesa. Junto com a mesa junto com a cozinha, né? Era a mesa junto com a mesa aqui, junto com a geladeira, que já era junto... Tudo emendado. Tudo emendado. Engraçado, você falou um negócio, né? Como a gente era feliz lá, né? A gente morou numa kitnet também, sem sofá. Sem nada, né, amor? Nossa, mas com muito amor. Porque... Era arrumadinho, mas não teve arquiteto. Não, e eu lembro que a gente ganhou tudo. Eu lembro que a gente ganhou tudo. Mas... A gente ganhou a geladeira. A gente foi ganhando, sabe? E da mesma forma como a gente casou, a gente também não tinha nada. Dessa vez foi um novo recomeço. A gente já tinha vendido todas as nossas coisas. E quando a gente foi pra lá, a gente foi reconstruindo tudo. E a gente transformou aquele vão. Quando eu olhei pronto, eu falei, é um lar. Porque um lar vai ser onde nós estamos juntos. Sim. Nós vamos fazer um lar em qualquer lugar que nós estivermos. Ali não importa. E eu era tão feliz. Sim. Eu realmente ali encontrei uma paz que eu buscava. Sim. E eu falava... a gente convivia com muitos casais e a gente olhava aqueles apartamentos enormes, a gente olhava casas lindas. Coberturas no sudoeste, né, do pessoal. Era uma realidade totalmente diferente da nossa, porque a gente não podia nem... As reuniões eram feitas na casa dos casais. Uhum. E a gente nunca podia fazer uma reunião na nossa casa porque não ia caber. Não cabia, né? Acho que não cabia nem a gente. A gente chamava pessoas de dupla. Uhum. Era só as duplinhas, né? Só era um casal de cada vez, a gente ia lá, aí você sentava na mesa, então cabia. Era só um casal. Mas o quanto é importante isso, né? Você vê... fortalece. E o quanto a gente servia ali foi tão importante ali. A gente começou a construir uma história muito bonita. Ali foi quando a gente começou realmente a perceber que a nossa história ia frutificar. Ali a gente achava que tinha um testemunho. Uhum. A gente começou a amadurecer na fé. Que Felipe, vocês vão precisar palestrar sobre tal assunto. Então, você tinha que estudar, você tinha que pegar a palavra, você tinha que ler, você tinha que se instruir. Porque não era simplesmente não é uma conversa. Sim. Entendeu? Quando a gente é chamado para palestrar, para falar sobre algum assunto, principalmente dentro da igreja, né? Você tem que trazer essa profundidade. Até porque você se torna responsável daquilo que você está falando. Você fala alguma coisa contrária aos ensinamentos da igreja e pronto, você vai ser o corresponsável por tudo aquilo que você falou. Então, foi onde a gente amadureceu muito as coisas que a gente, né, fala, as coisas que a gente conversa com os casais, e principalmente as coisas que a gente vive. Né? Então... E o que a gente fala, por exemplo, a gente às vezes é chamado para poder conversar, dar uma palestra, e eu sempre falo para Raquel, amor,
a gente vai falar principalmente aquilo que a gente vive. Uhum. A gente vai trazer realmente aquele Jesus que a gente conhece e muito mais, aquele Jesus que está na nossa casa. Sim. Aquele Jesus Sim. próximo que a gente tenta trazer o mais próximo. A gente não fala daquele Jesus tão longe, aquele tão distante. A gente fala aquele que a gente convive e que a gente vê que durante toda essa nossa história, Esteve lá. ele esteve com a gente e ele foi... Cada coisinha que foi acontecendo na nossa história, quando você olha de longe depois, você vê, nossa, como Deus me preservou de alguma coisa, como Deus me trouxe isso aqui. Coisas que são, às vezes, tipo, inexplicáveis, assim, que foram acontecendo na nossa vida, que a gente fala, cara, isso aqui foi a mão do nosso Senhor, foi a mão de Jesus, que foi tocando ali para que aquilo pudesse acontecer e hoje a gente pudesse, né, tá aqui. Sim. E depois da Sofia... A gente viveu realmente esse período de muito medo. Muito medo. Realmente a gente viveu com muito medo. Uhum. Ali a gente viu o que podia acontecer. E aí o médico foi muito categórico, que fez o parto da Sofia. Ele falou, vocês são o único casal que eu não espero ver aqui de novo. Porque foi a situação mais difícil que eu já peguei e eu não aconselho vocês a terem outro filho. Porque se a Sofia tá viva, foi um milagre. Se você tá viva, Raquel, foi um milagre. Eu não quero te ver aqui de novo. E você já tinha a Sofia, né? Pra ir pra uma segunda gravidez e o medo de... Não, e eu tava muito ruim também, né? Sim. Só que eu tava muito ruim com a responsabilidade da Sofia. Uhum. Eu acho que muito se fala sobre o casamento, muito se fala sobre a criação de filhos, mas uma mãe, o centro do lar, uma mãe doente, É um peso forte. é um peso muito forte enorme, pra né? todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Não era só pra mim, pro Felipe também era um peso muito grande, era um medo muito grande. Sim. E a gente se aconselhou com vários padres. E aí a gente foi numa caminhada de voltar a ter até períodos de abstinência por mesmo. medo mesmo. Por medo. Aí a gente sempre ficava naquela, a gente não quer fazer nada para ofender a igreja, de ficar Sim. usando métodos contraceptivos, e a gente também, com medo de engravidar, então a gente viveu um misto de várias coisas no nosso E relacionamento. um sonho que Da eu falo família. que um sonho de uma família numerosa que foi um luto que a gente viveu. Porque muitas pessoas têm medo de filho e a gente Uhum. sonhava com filhos. Era a única coisa que a gente queria era ter filhos. E quando a gente escutava algumas histórias, aquilo chegava a machucar. Porque literalmente a gente precisou matar esse sonho. A gente falou, olha, eu realmente precisei colocar na minha cabeça, eu não vou ser mãe de novo. E eu preciso lidar com isso. Eu preciso colocar na minha cabeça que acabou. Uhum. Esse Aí luto, nesse- ele foi vivido tanto por mim quanto pelo Felipe. A gente teve discussões, assim, de realmente não saber o que fazer. Né? A gente olhava Sim. e falava, e agora? Nesse período todo, né? Hoje a Sofia tem 9 anos, né? Então, nesse período todo, a Raquel continuou passando muito mal, muita internação, os médicos sem saber. Até que uma médica falou, Raquel, a única coisa que a gente tem para fazer é abrir. Vamos abrir para ver se a gente acha alguma coisa. A Raquel fez uns exames e viu que estava com alguns focos de endometriose, a gente justifica a cirurgia com isso, e a gente abre e vê. Aí a Raquel, então tá bom, a Raquel já estava topando tudo, né? Eu O já que tava for pra gente desesperada. descobrir. Tentar se livrar da dor. Exatamente. Quando a médica fez, né, realmente estava tomado de endometriose, tinha muita endometriose, e eles acharam um corpo estranho junto com o estômago, né? E porque nenhum exame de imagem mostrava, né? Depois a gente foi entender por quê. Ele era um pâncreas ectópico, que chama, né? Então ele nasceu junto com o estômago. Desde a divisão celular, quando começou a divisão celular, células pancreáticas que deveriam ficar aglutinadas e formar só o pâncreas, se espalharam. E ela nasceu com esse pâncreas, ficou colado com o estômago. E ele foi aumentando. E ele foi aumentando durante... Eram 2 pâncreas? Ela tinha Era dois dois pâncreas. pâncreas. E ele não virou um E ele porque não- o pâncreas ectópico ele é normal, Às mas o vezes meu virou um acontece, pâncreas acessório. Porque ele funcionava, ele liberava enzima, ele realmente... Só que ele liberava as enzimas fora do lugar. No lugar Em vez dele errado. liberar, que é na parte do duodeno, já no final, indo pro Sim. intestino, né? Que as
as enzimas pancreáticas, né? Sim. Ele abriu uma fístula que chama, né? Que é o duto pancreático, abriu um buraquinho dentro do estômago e ficava secretando as enzimas dentro do estômago, né? E era isso que gerava A dor. a dor. Aí você fez a cirurgia. Aí depois de um ano... Não, eles fecharam porque não tinha uma equipe gástrica para poder operar. Entendi. Aí te Não abriram tinha cirurgião e geral. fecharam. Aí o médico falou, olha, a boa notícia é que a gente descobriu o que você tem. A má notícia é que a gente não tem equipe para fazer. E você vai ter que ir atrás de uma equipe que faça essa cirurgia. Porque não é comum. Nossa. E já tava com necrose, já tava com calcificação, era grande, pegava um pedaço considerável de um estômago que era pequeno. Uhum. E um ano depois, certinho ali, um ano depois, eu fiz a cirurgia. Aí eu fiz uma gastrectomia parcial, uma bariátrica, com 40 quilos. Nossa. E a gente realmente achou que aquilo ia resolver. E eu saí pior da cirurgia. De dor, de tudo. De sintoma, tudo. Eu saí pior. Eu tirei, porque realmente precisava ser tirado. E os médicos falavam, ó, se ficar, a chance de gerar um câncer aqui nessa região é grande. Isso foi em que ano? 2019. 2019 você fez a cirurgia, retirou. Em 2018 eu fiz endometriose, continuei trabalhando. Sim. Em 2019 eu fiz a cirurgia e nunca mais voltei. Porque ali eu piorei. Eu dava aula tomando morfina, metadona, usava adesivo de restiva pra trabalhar. Pro dia a dia. O dia a dia pra mim era normal. Esse era a minha vida cotidiana. O nosso beber água Era usar restiva. E pra quem já usou sabe que é muito forte. Eu tomava junto a metadona e ia trabalhar. Nossa. Caramba. E eu chorava. Eu entrava no carro em desespero. Eu acho que pro Felipe era horrível, porque eu olhava pra ele e falava, pelo amor de Deus, não me leva. E eu chorava dentro do carro. Não tem o que você fazer, assim, né? E a gente ficava naquele dilema assim, ó. Também, de parar. A Raquel, ela trabalhava por quê? Porque eu era contrato temporário também, ela também era contrato temporário de GDF. Então, se ela não trabalhasse, não ia ter o plano de saúde. Então, se não tem o plano de saúde, a gente não ia conseguir dar continuidade no tratamento dela. Porque o nosso contrato temporário, o plano de saúde era tudo particular. Era particular, a gente não tinha plano de saúde. E vocês devem imaginar que manter um plano de saúde desse... Com certeza. Então ela ficava, amor, não quero ir trabalhar, por favor. Eu falo, mas amor, não tem outra condição, não tem outro jeito. Se você não trabalhar, você não vai viver. A gente ficava levando. Era nesse nível. E pra mim também isso era muito difícil, né? Com certeza. Ver isso e se sentir ali, exatamente. poxa, como que eu não tô conseguindo? Ele era o provedor, né? Sim. Hoje eu vejo que... Mas eu tava desesperada. Eu não aguentava mais. Quando eu fiz a cirurgia, eu peguei alguns meses de recuperação. E eu fui piorando. E aí foi outro luto, porque eu achei que a cirurgia ia resolver tudo. Gera expectativa. Não, gerou uma expectativa, assim, porque quantos médicos descobriram depois de 11 anos? Imagina, 11 anos tentando, 11 anos buscando, descobriu. Raquel, esse é o problema. Vamos fazer a cirurgia. É isso. Eu tinha um pâncreas necrosado e calcificado. Aquilo doía muito, claro. E aí eu fiz a cirurgia e o meu mundo caiu. O meu mundo caiu ali. Eu falei, não dá mais. Ali realmente eu achei que eu ia morrer. Ali o meu nível de dor piorou exponencialmente. E foi piorando. Eu fui emagrecendo. Eu não conseguia me alimentar mais. Então eu passei realmente por um período de... E aí eu não voltei mais. Morrendo. Parecia que estava morrendo, né? Morrendo por dentro. Em todos os sentidos. O meu emocional não aguentava mais. Carregar uma dor crônica, quem vive isso sabe que é um peso gigantesco. Aí depois dessa cirurgia, ela já passou a ser acompanhada por médico que trata de dor crônica. Então ele não trata a causa. Ele só vai tratar a dor, para tentar diminuir e aliviar a dor, né? Então esse médico foi fazendo vários protocolos, vários procedimentos, infiltrações... foi fazendo diversas coisas para poder sempre tentar aliviar a dor da Raquel. Eu fazia bloqueio, aí eu já fazia bloqueio semanal de cetamina, ketamina. Sim, que é anestesista todo dia. Isso, é o anestesista que faz. Eu que ia é uma vez na semana, dor, né? 2 vezes na semana. E aí era na veia mesmo. A gente partiu para centro cirúrgico, fazia muito bloqueio profundo. Nada funcionava. Esse foi o problema, é que nada funcionou. Foi aí que a Raquel começou a ter outros sintomas. Sim. Ela começou a ter umas fraquezas no braço,
ela perdeu o movimento de alguns dedos do pé. E, tipo, são coisas que às vezes não estão correlacionadas com nada, mas foram piorando algumas outras coisas. Sensibilidade no corpo inteiro. Só que aquele desejo de ser mãe, de ter filho, foi cada vez... Nunca sumiu. Eu fiz Ficava ali, mas nunca tinha sumido. Eu fiz a consagração em 2000... A Nossa Senhora, eu fiz a consagração em 2021. E eu tenho certeza que Nossa Senhora foi comigo. Eu já tinha vivido essa questão de... Eu tinha certeza que eu não ia mais ser mãe. E quando eu fiz, a minha vida mudou totalmente. Eu lembro que um dia, simplesmente, eu tirei todas as calças do meu armário. Eu mudei tudo. Mudei tudo. Eu simplesmente saí outra pessoa. E o Felipe foi vendo aquilo e eu realmente... Eu não sei explicar o que eu vivi. Mas eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu senti. E eu olhei pra ele. Eu tava muito mal. Eu já não conseguia mais mexer nenhum dedo do pé esquerdo. Eu já tava com muita fraqueza. Eu já andava de bengala. Porque eu não conseguia mais sustentar a perna. Eu tava muito mal. Eu olhei pra ele e falei assim... Nossa Senhora pediu pra gente ter outro filho. Ele falou, não. Não, pediu não. Eu falei, pediu. Eu sei que a gente vai ser pai de novo. Ele falou, não tem condição, olha pra você. De novo, né? Olha pra realidade. Sim. E eu falei, mas eu sei, eu sinto e eu sei que vai acontecer. E aí, ele olhou pra mim, ele viu que alguma coisa tinha mudado. E eu acho que eu engravidei 2 meses depois, né? Acho que foi. Caramba. Engravidou do Otávio. Engravidei do Otávio. E o Otávio também conseguiu levar a gestação até 38, 39 semanas. Não, o Otávio nasceu no dia que eu fiz 37. Eu passei 5 meses internada na gestação do Otávio. Na gestação de 5 meses? Foram 3 meses de hospitalar mesmo, dentro do hospital. E 2 meses de home care. Então a gente morou 3 meses dentro do hospital. A gente morou. A minha mãe foi morar lá em casa e ficou com a Sofia. Com a Sofia, cuidando da Sofia. E o Felipe morou 3 meses. E eu morei com ela no hospital. Então, eu ia pro trabalho, saía pro trabalho e ficava no hospital. Tudo nessa... Mas a gente tava numa paz tão grande, a gente não tinha nada. Nada. Nisso a gente já tinha mudado no meio da pandemia, a gente saiu da kitnet, foi morar no Cruzeiro, a gente foi morar numa casa e a gente não tinha nada do Otávio. A gente não sabia se o Otávio ia sobreviver. A gente não tinha perspectiva nenhuma. Ali já foi outra situação. Quando eu falo que a Sofia foi tranquilo, foi porque a gente não fazia ideia do que a gente ia a gestação do Otávio. Eu quase morri muitas vezes. Então ali a gente viveu realmente o completo abandono à vontade de Deus. E não só a vontade de Deus, mas a providência de Deus, porque ele mandou e ele providenciou tudo. Assim, o que vocês pensam, o que vocês falam para outras pessoas e como é que vocês enfrentaram isso, assim? Algum momento vocês ficaram questionando? Como é que... Porque, assim, de verdade, nós somos humanos. Questionando Deus, porque se fala, Senhor, com certeza essa cruz é pesada, né? E você fala assim, poxa, é realmente essa cruz que eu tenho que carregar? Vocês chegaram, assim, a... Desculpa perguntar, mas como é que é isso para vocês? Eu acho que a gente já carregava uma cruz. A gente carregava a cruz da vida que a gente não teve. Dos sonhos que a gente não realizou. De tudo que a gente sonhou e não aconteceu. Nada aconteceu do jeito que a gente queria na nossa vida. A gente perdeu tudo muitas vezes. E a gente escolheu a cruz que a gente ia carregar. Eu lembro que uma vez me falaram assim, mas você tá vivendo o que você escolheu. E aquilo me chocou muito, mas depois eu falei assim, mas é isso que eu quero viver. Eu quero me entregar a Deus. E entregar a Deus, eu vou sofrer. Ele sofreu. Porque eu vou ser poupada do sofrimento. Sim. Eu realmente encarava assim. Porque eu já carregava essa cruz há muito tempo. E eu já tinha visto a minha vida ser perdida por muita coisa. Você falou que vocês viveram o luto da escolha de não ter a família numerosa porque da condição de saúde. Né? Então, quando você voltou a se abrir,
realmente foi a cruz que vocês tomaram, né? Exatamente. A cruz que a gente tomou foi porque Igual todo mundo sempre fala assim, vocês são loucos, mas seguir a Cristo é uma loucura nos dias de hoje. É radical, né? Sim, radical. é radical. A escolha que a gente fez foi E o que eu radical. falo sempre é, pra mim, por exemplo, quando eu falei lá no início que eu nunca fui enganado, né, então pra mim teria sido muito mais fácil falar, Raquel, você tá Não vamos doente, casar. não vai dar. Desde o início do nosso namoro, Raquel, você tá doente, Sim. pra mim teria sido muito mais fácil. Toma um remédio, Eu não tenho- vamos ter filho. A gente tem a anuência de você não poder engravidar. Aham. Sim. A gente tem um ok, você não precisa passar por isso. E nunca foi o que ele me falou. Então, pra mim Vocês teria sido assumiram muito mais juntos, fácil. né? Então, desde o início que eu assumi namorar com a Raquel, que eu assumi noivar, depois que eu assumi casar, assumi ter o primeiro filho e que eu assumi o segundo filho, foi realmente uma decisão nossa da gente assumiu. Nós assumimos isso. Não foi assim, escapou. Não. Foram decisões que nós tomamos. Não foram acidentes. Não. Foram decisões. A gente sabia que a gente ia ter uma dificuldade, a gente não sabia o tamanho. Sim. Isso A a gente não teria proporção como que ia saber tomar. a proporção que ia tomar, a O forma impacto como ia teria. acontecer. Entendeu? Mas foi uma decisão nossa. Coisas que a gente decidiu. A gente decidiu, não, nós vamos fazer por esse caminho. Nós vamos seguir assim. Porque doía muito. Essa parte sempre era uma dor que a gente carregava. Não fazer a vontade de Deus era doloroso. Uhum. E quem acha que é fácil, não é. A gente sabe o que Deus nos pede, a gente sabe o que a gente promete no altar. Sim. A gente tinha consciência plena disso. E era uma dor no nosso casamento. Talvez muito mais que qualquer outro problema que a gente passasse. Até mais do que a doença, tudo. Essa era a nossa maior dor. Nós Não tá decidimos... contrariando. Sim, e nós decidimos a cruz. A gente ia carregar uma. A gente decidiu carregar a cruz, talvez que seja hoje a cruz mais bonita da nossa vida, sejam os nossos filhos. Porque Sim. não é fácil. Mas eu olho para eles, eu nunca voltaria atrás. Nunca. Eu passei 3 meses ali sem ver a luz do sol. Eu usava pique já, eu fazia parenteral, eu já não comia mais. Eu parei de comer. Quando você estava grávida do Otávio. Sim. A gestação do Otávio, no dia 28 de maio... No dia 28 de maio, eu descobri que eu tava grávida ali no dia do aniversário da Sofia, dia 11 de fevereiro. Eu descobri que eu tava grávida. No dia 28 de maio, eu internei pra não sair mais. Nossa. A gente viveu o nosso aniversário de casamento lá. Ele fez uma surpresa pra mim. Ele encheu de coração, de balão, de vela, dentro do hospital. Depois a gente viveu o Dia dos Namorados dentro do hospital, com surpresa, com flores, com tudo que tinha direito. Eu passei Seu meu aniversário. aniversário no hospital. Eles fizeram uma festa pra mim dentro do hospital de aniversário. Nós vivemos tudo o que nós tínhamos pra viver ali. Nós comemoramos tudo. Nós sentimos uma paz enorme. Por mais que fosse extremamente difícil, ele estar ali depois de um dia de trabalho fazia tudo valer a pena. Eu senti muita paz. E quem conviveu comigo naquela época via isso. E que mês que o Otávio nasceu? Ele nasceu em outubro. Outubro. E eu internei em maio. Nossa, é muita coisa. É muito Eu fui pra casa de pique, eu fui pra casa de home care. A gente passou por toda a questão de ter um home care em casa. Uhum. Sim. E tudo do Otávio. Quando você engravidou lá, durante a gestação, você sabia que ele nasceria com a síndrome? Não. Não. A gente só foi descobrir depois de algum tempo que ele nasceu. Um ano. Então, tem Ele até já tinha mais de um ano. uma curiosidade, né? Eu fui o primeiro a pegar o Otávio. Sim. Porque o Otávio nasceu, né? Então ele estava com baixa saturação e tal. Sim. Ele quase precisou ser entubado, mas ele Sim. reagiu um pouquinho. E o médico levou ele para UTI, né? Sim. Uhum. Então, Ele na UTI, reanimou o Otávio na nossa frente. Não foi tão simples assim. Ah. O Felipe é fleumático e eu acho que as coisas na cabeça dele Ele acontecem. acontece, Eu acho que acontecem diferente. Porque assim, O ele Sérgio também. nasceu sem respirar. Ele nasceu roxo. Ele foi reanimado. O médico reanimou com dedinho. ficou Na reanimando. nossa frente. Então, pra ele, não, ele nasceu. Não. Aham. Mas deu tudo mais certo. difícil. Calma, Reanimou, aí levou pra UTI, não precisou ficar entubado, só ficou no respiradorzinho, tal, um pouquinho de oxigênio. Aí no dia seguinte, né, eu fui lá na UTI.
Aí a médica tava no horário dele fazer a dieta dele, ele tava fazendo dieta por sonda. Aí a médica, você quer dar a dieta dele? Falei, quero, pode? Ela, pode, claro, pai. Senta aí botou uma poltrona lá, eu sentei, aí eu peguei ele no colo. Quando eu peguei ele no colo, o ombro dele deu uma estaladinha. Ele estalou o ombro. E depois desse dia em diante, eu até comentei pra Raquel. Falei, amor, eu acho que o Otávio tem alguma coisa. Ele é muito hipotônico, ele é muito molinho. Mesmo ele tendo nascido um pouquinho antes do tempo, ser prematuro não, sim, né? Mas tendo todos os problemas da gestação. Ele era um bebê pig, então ele nasceu. Eu peguei ele no colo, aí eu falei, amor, o Otávio ele tem alguma coisa. Ele é muito hipotônico, ele tem alguma coisa. E a gente ficou nisso durante esse primeiro ano de vida do Otávio, né? A gente foi de médico em médico, aí começou mesmo, porque ele não ganhava peso. Ele não ganhava peso, todos os marcos do desenvolvimento, eu sou educador físico, né? Então, todos esses marcos do desenvolvimento que a gente estuda, que a gente ele não acompanhava. Com 2 meses ele fez uma cirurgia. Ele teve que fazer uma cirurgia de hernia inguinal. Então, são várias coisas que vão se somando, que aí a gente vai, né, chegando até chegar no diagnóstico dele, assim, né? Foi bem difícil. Ele fez uma cirurgia de emergência. Nossa. Ele era muito pequenininho. Então, a médica foi olhando, não. Mas aí, qual a questão também? Como a minha gestação foi muito difícil, então eu tinha crises de dor na gestação que nem morfina resolvia. E eu tomava morfina com diluição baixíssima. Era suco, né? E aí, eu me segurava nas grades, assim, ó. Eu falei, Felipe, eu sei agora pra que isso serve. É pra gente segurar e gritar. E eu segurava, eu gritava, eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda, Felipe. Eu chorava, eu desesperava. Então, todo mundo falava assim, não, foi pela gestação. Ele vai recuperar. Porque ele nasceu assim, porque a gestação foi muito difícil, porque tudo foi justificado pelo que eu tinha. Sim. Então, nenhum médico olhava para ele pelo que ele era. Olhava pelo histórico que eu tinha vivido. Sim. Então, tudo batia o martelo e falava assim, não, ele vai recuperar. Ele tem um atraso de desenvolvimento, mas ele vai alcançar. E a gente viu que ele não alcançava. E aí, o Felipe já tinha trabalhado com educação precoce. O Otávio entrou muito pequenininho na precoce. E aí, lá, a gente começou a ter um acompanhamento mais direto. Até que no Sara, a gente levou ele no Sara. Ele era muito tortinho mesmo, assim. Ele parecia torcicolo congênito. A gente levava e ele só ficava assim, nessa posição. O médico, não é nada, eu não vou fazer. E a gente insistindo. E aí a médica olhou pra gente e falou assim, eu só vou fazer porque vocês estão insistindo. Vocês não param de insistir. Essa criança não tem nada. Mas eu vou fazer. Sabe aquele negócio assim? Tá bom, eu vou fazer. Vocês estão insistindo tanto. E fez. Ele fez em agosto. E fez o exame genético, em finados, no feriado de finados, a médica ligou. Na hora que a médica me ligou e falou, eu sou a doutora Daniele do Sara. Eu falei, só um instantinho, fala com meu marido. Porque o médico nunca te liga pra dar uma boa notícia. Ele vai te ligar pra te falar alguma coisa. E ali eu falei, não. Eu não consigo. Aí o Felipe foi repetindo, sabe? Então ele tem tal coisa. E eu ali no Google, ele falando e eu pesquisando. Ele falando, ele confirmando que a médica tá falando, então tem que fazer tal exame. Quando ele falou síndrome de Williams, eu juro pra vocês, eu respirei naquela hora. Porque a gente passou por tanta coisa, buscando, tentando, imerso a tanta coisa, que ter o diagnóstico foi assim, respirei. Agora eu sei o que é e eu vou atrás de buscar, né, a melhor solução. Agora o meu coração acalmou, porque agora eu sei o que eu preciso fazer, porque antes eu não sabia. A gente pingava de médico em médico e naquele momento eu falei... Eu lembro que eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Eu tenho muito marcado essa cena da gente se olhando e a gente respirando. E era uma véspera de feriado, num feriadão ali de quinta-feira que ia emendar. Era uma quarta-feira à noite. Era 6 horas da tarde, 5 e pouco da tarde. Começando o feriado. A gente passou o feriado todo pesquisando tudo que você imaginar. Mas a gente descobriu que ele tem síndrome de Williams. A gente nunca imaginava. Nunca tinha passado pela uma síndrome raríssima. Rara. Uma das raríssimas. Não chega a... não é dessas raríssimas, tipo assim, só tem, que a gente conhece muito, só tem 4 no mundo. Não, mas é tipo assim, 1 a cada 25 mil nascimentos. 1 a 40 mil nascimentos, alguma coisa assim. 25 mil. É bem, mas geralmente bem 1 a 40 assim. mil crianças.
Mas a gente nunca tinha conhecido nenhuma criança sim, com síndrome de Williams. Na precoce também não tinha nenhuma criança com síndrome de Williams. Os professores não conheciam, a maioria dos médicos não conheciam. E aí foi uma nova jornada. A vida do Otávio ali todo aquele primeiro ano e em diante. Tá, a gente chegou, a gente descobriu. Mas... E agora? E agora? E a vida dele foi assim... levando muita gente. Porque desde da gestação do Otávio, a gente uniu tanta gente em oração por ele. O Otávio foi muito amado desde sempre. Ele foi muito esperado por nós. E muito amado por todo mundo. Por todo mundo. Volta, né? Porque nesse grupo tinha gente que rezava pelo Otávio, no nosso grupo de casais, que eu não fazia ideia. Todo mundo começou a conhecer a nossa história. Tem gente que eles te conhecem, vocês não têm a mínima ideia de quem seja, mas eles estão rezaram. Porque A gente tinha muita proximidade também lá com o padre da São Pio, né? E volta e meia, ele, né? Alguém botava, padre, reza pela Raquel. Aí não sei o que, reza pela Raquel, não sei o que. Aí um dia desse, aí a gente, né? Depois de um bom tempo, o pessoal foi falar, não, é a Raquel do Felipe, padre, não sei o que. Ele, não sei o que. Não, eu lembro... pedi pra rezar pela Raquel, tô rezando pela Raquel, eu não tava sabendo que era você. Quando eu fiquei muito mal na gestação e a gente precisou ali de extrema-unção, né? Sim. A unção dos enfermos. Ele foi umas 3 vezes, porque eu peguei Covid, eu fiquei muito mal. Nossa. E as coisas foram piorando muito. Uhum. E ele chegou lá e ele olhou pra mim. É você? Nossa, mas a igreja tá em comoção. Eu não fazia ideia. Ele te conhecia, mas não sabia que você era você. Não Mas sabia. até aqui no podcast também, quem era a umas Raquel 3 tava pessoas rezando. falou, você tem que falar com a Raquel Bonato, você tem que falar com a Raquel Bonato. Então, ela já vai, então já tá agendada. É porque a história do Otávio marcou muita gente. Uhum. E eu falo pro Felipe, se o Otávio não existisse, o Otávio precisava nascer. Alguém precisava aceitar. E Nossa Senhora Deus tem as vidas que Ele manda. E a gente vai negar? Eu nunca negaria. E olha que a gente vive muita dificuldade. Hoje o Otávio, ele... Ano passado, em março, né? No seu aniversário ali, ele internou dia 7 de março. Eu saí com ele em maio. Eu passei 2 meses com o Otávio no hospital. O Otávio entrou, ele já não comia mais. Ele entrou com uma pneumonia, com uma bronquiolite, direto para o hospital. E ele foi para UTI e o Otávio parou de comer. Ele já tinha uma sensibilidade muito grande com a alimentação. Uhum. Então, desde que a gente iniciou, por exemplo, falou desse primeiro ano, né, que ele não acompanhava os marcos. Com 6 meses, vamos fazer a introdução alimentar e nada dele aceitar. E ele fazia ânsia de vômito, sempre queria vomitar com a comida. Tudo que botava na boca dele, ele fazia ânsia. Tudo ele botava. Ele não chegava perto. Ele não pegava brinquedos muito de borracha. Uhum. Então, por exemplo, aqueles brinquedos, aquele mordedor lá, famosinho da mãozinha, do pezinho e tal. Ele demorou, tipo assim, quase 1 mês pra poder se acostumar. Toda vez que ele botava na boca, ele queria vomitar. Ele tudo fazia. Que tinha textura, madeira, então, tudo que era diferente, ele não botava na boca. Então, aí, desde isso, a gente já foi vendo. Então, nessa época, ele parou de se alimentar. Ele só se alimentava por mamadeira. Sim. Né? E por causa das síndromes dele, ele tem várias coisas intestinais também. Então, a gente foi reduzindo os leites dele, tirando lactose, essas coisas. Então, ele simplesmente não aceitou mais a mamadeira. Então, ele não tinha nenhuma fonte de alimentação, não estava aceitando mais a mamadeira. E ele ficou doente. Aí a médica falou, não, vamos passar a sonda. Uhum. Aí ele ficou de sonda um tempão. 1 mês. 1 mês, né? Ele ficou de sonda. Mas o integral... Não, 1 mês ali no começo, depois ele foi pra casa. Ele foi pra casa, ele ficou meses uns meses de sonda. Quantos anos que o Otávio tem? Tá com 2. 2,5. 2,5. Até que ele fez a cirurgia pra colocar GTT. Então hoje ele se alimenta exclusivamente por GTT. E a cirurgia... O que é GTT? É um dispositivo que coloca direto no estômago. Uhum. Então ele se alimenta por leite ainda, só que o alimento vem por uma bomba, conecta nesse... Como se fosse um botãozinho que chama, né? Um dispositivo. É um botãozinho mesmo. E esse dispositivo joga o alimento direto no estômago. Tem um buraco no estômago que leva direto pro estômago, né? Entendi. E a gente... É igual eu falo, né? Que Deus foi preparando a gente. Eu tive toda a minha doença. Eu tive todo esse histórico. Eu me acostumei muito com o hospital. Então, ficar no hospital pra gente não foi um problema. Então, o pessoal às vezes fala... falava, meu Deus, vocês estão no hospital.
O pessoal do meu trabalho, né? O Otávio, quando ficou internado, o pessoal me encontra, eu tô sempre sorrindo, sempre falando, né, com todo mundo. Felipe, como é que você tá? Não, eu tô ótimo, graças a Deus, eu tô bem. E, tipo, meu filho internado, não sei o que, o pessoal às vezes não entende. Então, é o que eu sempre converso pra Raquel, a gente sempre fala, eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, esses 3 meses que a gente ficou dentro do hospital, pra mim era como se eu estivesse em casa. A gente fez um lar. Eu falo que a gente faz um lar onde a gente vai. Eu não sinto aquele peso. Lógico que eu fico preocupado de estar doente, de que, por exemplo, se eu vou perdê-la, se vai acontecer alguma coisa. Mas sabe aquele peso que às vezes as pessoas falam, que ficam achando que a gente vai estar sentindo? Pra mim era normal. Eu saía, eu acordava de manhã, tomava meu banho. No hospital. Eu ainda tinha o luxo de chegar o café da manhã pra mim. Pois é. Eu tomava o meu café da manhã, me arrumava, ia pro trabalho, voltava, às vezes já tinha um almoço, ainda tinha janta, uma pessoa que arrumava o quarto, a gente ficava junto, eu e ela, conversando, assistindo filme, assistindo um monte de... Eu acho que quando você mais sentiu foi quando eu fui pra UTI, que ele ficou longe de mim. Ela foi pra UTI, eu não podia ficar com ela. Aí foi difícil. Ele sentiu. Mas durante esse tempo, então, por isso que a Raquel falou, que foi preparando. Então, ficar em hospital, esse ambiente hospitalar, pra gente é normal. A gente sabe como que é a rotina, a gente sabe o que a gente tem que ficar de olho, a gente conhece os monitores, a gente sabe o que a gente tem que ficar de olho nos monitores. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina, então não é um peso pra gente. Nós ficávamos no hospital e o pessoal entrava no quarto e a gente tava assistindo série, assistindo programa de culinária e eu sem poder comer nada. E eles olhavam falando assim... Mas vocês estão aqui há tanto tempo, né? Vocês não sentem essa angústia do hospital? E a gente... Não, porque a gente tá junto. E era sempre uma resposta que a gente dava. Então, eu me arrumava, as médicas riam porque eu fiz ele comprar camisolas bonitas pra eu ficar no hospital. Eu não aceitava colocar roupa de hospital, então eu ficava toda arrumadinha. Eu falava, eu vou morar aqui, eu não vou morar aqui de qualquer jeito. Esse vai ser meu lar onde nós estamos. O que doía mais era conversar com a Sofia. Ficava longe da Sofia. Todo dia por vídeo. Porque eu não queria que ela fosse pro hospital, era um tempo de Covid. Então tava muito restrito ali. Eu vi ela 3 vezes. Sim. Tudo era vídeo. Era o final do Covid, mas ainda tinha muita gente pegando Covid. A gente pegou Na nossa época, a gente pegou a onda final, a gente pegou o Covid. A gente passou por todo o Covid, sem nada, né? Aí lá no hospital não teve jeito. A gente acabou pegando no hospital nessa onda final. Eu não tive nenhum sintoma, graças a Deus. Né? Só tive um pouquinho de febre. Mas a Raquel aí precisou pra ir pra UTI, porque ela teve alterações cardíacas na época e tal. Então... Mas é o que eu falo, todo mundo pergunta se é um peso. É difícil, mas não é um peso. Não é pesado do nível assim, a minha vida acabou. Hoje, eu falo isso claramente. Deus me deu meus filhos para que eu revivesse. Para que eu tivesse um motivo para acordar todos os dias e enfrentar a minha dor e viver a dor do Otávio, por exemplo. Para que eu levantasse todos os dias da minha cama. Independente de qualquer coisa. Todos os dias eu acordo 5:30 da manhã. Eu posso estar com dor, eu posso estar morrendo. O Felipe fala, o seu café é o melhor do mundo. Então eu acordo, faço o café. E eu falo, às vezes eu olho pra ele e falo, não tô aguentando, eu acabei de acordar. Mas eu vivo por eles. Eu não vivo pra mim. Hoje a gente tem muito isso. Você tem que viver pra você, você tem que se cuidar. O Felipe falou, seria muito mais fácil se nós não tivéssemos as crianças. Seria mais fácil. Mas aí é o que a Raquel falou, né? Às vezes, por exemplo, ela estaria entregue numa cama, não ia se levantar. Deus sabe todas as coisas. Eu sabia disso. Porque eu vivi muito tempo assim, eu tô doente, eu não posso isso, eu não vou fazer aquilo porque eu tô doente. Quando você tem um filho, não existe mais isso. Você é doente, você com febre, você é mal. Eu lembro que... Tá ali, né? Quando eu tive Otávio, com 14 dias de vida do Otávio, eu precisei fazer uma reabordagem na cesárea porque eu peguei uma infecção hospitalar. Eu tirei quase 1 litro de pus. Nossa. E eu tava com o Otávio lá, do meu lado. O Otávio tinha acabado de sair da UTI... E eu tava entrando no centro cirúrgico de novo. E fiquei 90 dias com a minha cesárea aberta. Com o Otávio. Eu tomei 90 dias de antibiótico. Eu precisava drenar em casa. Porque aquilo
fica jorrando meses e aquilo ficou aberto. E eu tinha que acordar para amamentar. Eu acordava para amamentar, ele não tomava mamadeira, ele dependia exclusivamente de mim. Sim. E eu com a cesárea aberta. Eu lembro que eu colocava gases na barriga para levantar, para eu conseguir levantar e amamentar ele. Porque jorrava aquilo. Então, eu falo, eu contando, parece, meu Deus, sim, nós vivemos isso. Mas eu só vivi isso por ele. Seus filhos foram a força que você precisava. Foi a força que eu precisava. E igual fala, né? Cada filho já vem com um pãozinho, Sim. né? Então, desde a Sofia, eu sempre fui contrato temporário do GDF. Sim. Sou professor, né? Então, eu sempre passava no concurso de contrato temporário. Aí 10 anos. Teve um ano que eu estava estudando muito para poder fazer a prova. Quando saiu o edital, saiu para todas as áreas, mas não saiu para educação física nem para artes. Então, eu fiquei, tipo, sem uma leva do concurso. Sim. E continuei fazendo só esse temporário. Aí já estava na iminência de sair o novo edital. Sim. E já ia ter que sair mesmo para educação física. E eu estava estudando. Aí veio toda essa época da Raquel. Que ela engravidou, toda essa parte de internação no hospital. Não tinha a mínima condição de eu estudar lá. Não tinha. No dia que foi a prova, né? O Otávio tinha acabado de nascer, né? Então ele estava na UTI, eu acho que ele tinha nascido, tinha 3 dias, 4 dias que ele tinha nascido. Ele estava na UTI ainda. Sim. E eu fui fazer a prova. E eu, assim, eu lembro até hoje, né? Marcante, né? Eu, acho que umas 2 noites, né? Depois de ter feito a prova, aí eu corrigi na prova. E a Raquel conversando, e a enfermeira fazendo alguma coisa na Raquel, ou alguma abordagem, alguma coisa, e eu corrigindo a prova, corrigindo. Aí eu olhei pra Raquel e falei, amor, eu acho que eu passei. Aí não sei o quê, e toda aquela, né, conversa, mas aí tem que esperar todas as fases, redação, não sei o quê. Aí quando eu falo, né, graças a Deus eu passei, né, então tomei posse como, né, agora o professor mesmo, só que, né, sou como efetivo. Né, da secretaria. Então esse foi esse presentinho, né, que filho vem que com o pão Otávio debaixo do braço. vem Eu e não a tenho gente, dúvida. E a gente vai levando. Eu lembro que a gente não comprou nada pro Otávio. Porque como a gente não sabia se ele ia sobreviver, porque ele era pig, ele não estava desenvolvendo da forma que deveria. Né? O médico não dava muita perspectiva. Eu tinha crises absurdas, então era muito incerto. A gente não comprava nada. E as coisas foram chegando. Uma amiga que ligava, você quer... Deixava lá em casa, chegava aquelas malas. Meu filho assim, cresceu, não tô usando o berço mais. Você quer o berço? Quero. A gente aí ganhou eu fui lá, busquei o berço, montei. A gente ganhou tudo. Tudo do Otávio. Tudo. Essa comunidade se juntou, fralda, essas coisas. Eles fizeram um kit, um enxoval e deram tudo. A gente não tinha nada, literalmente nada. Eles iam fazer o chá de fralda, mas eu não saía do hospital. Então eles deram uma quantia para que a gente comprasse as coisas, porque realmente a gente não tinha nada. E naquela... A gente foi muito julgado, claro. Sim. Não é uma decisão fácil. Sim. Eu acredito até quem veja o podcast e vai questionar muito. E vai pensar, certeza. como? Por quê? Mas Deus providenciou. A gente viveu na nossa vida providência. Nós somos um relato de providência e de misericórdia. Aí quando você julgar... Você pode entrar lá no Instagram, ou meu, da Raquel, aí você procura uma foto da Sofia e do Otávio. Aí vocês vão ver se não tinha que nascer esses 2 meninos. Vocês vão entender. Mas eles tinham que nascer. Eu acho que muito mais do que julgamento, é claro que julgamento sempre tem, infelizmente. Eu acho que esse relato de vocês vai dar mais força. Com certeza. Porque, assim, de verdade, vendo vocês falar, o sorriso, o Felipe, então, que é mais... Os 2 são sorridentes, mas o Felipe ainda tem um sorriso mais largo, como diz, assim. Então, ver essa alegria, eu acho que... Não tem como a pessoa não ver a força e o amor e a entrega que vem de vocês. Não, e eu vou dizer mais, assim, que a gente não prega em hora nenhuma que seja fácil. Quando eu acredito que as pessoas conhecem o Otávio por essa internação, porque realmente eu me conectei com muitas pessoas. Nesse tempo, eu criei um grupo de estudos para mulheres com 1.025 pessoas. Olha, então, eu estava no hospital fazendo o grupo de estudos. Que bênção. Eu não sei como,
Nós temos as nossas meninas, que é um grupo literalmente para mulheres, é um grupo de estudos. Eu tô ali todos os dias, é a minha doação diária. Porque não bastava o que eu tava vivendo. Eu convivo com uma dor, que não é uma dorzinha de chutar a quina de móvel. Tem meu filho. Que me demanda uma atenção gigantesca e ainda... Mas você sabe que eu queria muito contar, porque esse grupo de estudos, como ele nasceu? Eu tava indo tomar banho e eu sentei na cama, eu olhei pra ele e falei, eu vou criar um grupo de estudos para mulheres. Aí ele, por quê? Eu falei, porque Nossa Senhora pediu. E quando ela pede, Nossa Senhora não pede, ela manda. Eu olhei com uma cara e ele falou assim, mas, amor, olha o que a gente tá vivendo. Foi dia 9 de janeiro. O Otávio tinha acabado de completar 1 ano, a gente tinha acabado de pegar o diagnóstico. Eu falei, eu preciso fazer. Porque quando ela manda, eu só obedeço. E eu lembro que no dia eu falei, Felipe, mas será? Será que alguém vai querer isso? Eu fiquei muito na dúvida. E quando eu falo que Nossa Senhora fala, ela fala. A gente só precisa estar aberto. Sim. Porque Deus fala muito comigo através dela. E ela falou, você precisa fazer. E eu só abri o grupo. E eu falei, gente, eu abri esse grupo, mandei em vários grupos de mães, assim, falei, olha, eu abri, quem quiser. 5 dias depois a gente tinha batido 1.000 pessoas. Olha que benção. Caramba. E aí eu falo que se não é Nossa Senhora, porque humanamente a gente não faz uma coisa dessa. Sim. Não faz. Verdade. A história do Otávio, ela foi nascendo disso. E quem me sustentou nesse tempo de hospital? Porque eu abri o grupo em janeiro. Eu entrei com o Otávio dia 7 de março no hospital. Quem me sustentou? Foram essas mulheres. Nossa, mulheres que eu não conheço. Mulheres do Brasil todo que entraram ali, que abraçaram a causa. E às vezes eu mandava lá o nosso estudo tarde da noite. Eu falava, gente, eu não aguento mais. Eu tô muito cansada. E aí elas falavam, não, Raquel, a gente tá aqui. E receber isso não tem preço. Não tem preço. Não tem, porque Deus sabia. Nossa Senhora sabia que eu ia passar pela pior dor da minha vida, que foi quase perder meu filho várias vezes ali dentro. A gente viu o Otávio numa desnutrição severa, com mais de 1 ano e 7 quilos. Nossa. O Otávio, ele era pele e osso. Quem viu o Otávio naquela época se assustava. E o médico falou, seu filho está numa desnutrição severa. Se ele não se adaptar à sonda, se ele não se adaptar à GTT, ele vai morrer. Ele vai morrer de desnutrição. Aqui a gente está falando de outra coisa, não é da síndrome. Ele não vai aguentar viver se ele não comer. Porque ele passava dias... Quando ele adoeceu, ele passou 3, 4 dias sem comer. E ele foi emagrecendo, emagrecendo. Se não fossem essas mulheres a me carregar, porque não era a minha força. Deus sabia o que eu ia viver de novo. E que eu precisava dessas mães, dessas mulheres. Porque elas me deram muita força. E tinha gente que também tinha filhos com necessidades e também conversava muito com a Raquel. Falava, não, Raquel, você vai passar por esse momento, mas... Né, tenha força, tenha paciência, que vai dar certo. Essa fase de adaptação, muita gente já tinha usado sonda, é difícil mesmo, mas a criança ela se adapta, então foi realmente... E foi uma corrente de oração no Brasil pelo Otávio. Sim. Teve a peregrinação de relíquias de Santa Terezinha e eu recebi fotos do Brasil inteiro com o nome do Otávio. Então, assim, era a minha vida, a vida do Otávio. O Otávio nasceu no dia de Santa Terezinha. Ele nasceu no dia dela. E na peregrinação dela, eu vi o nome dele, assim, ó. Tantas rosas que eu ia recebendo, o meu nome ali, eu falava, obrigada, minha mãe, obrigada, porque você me carregou no colo. O nome do grupo é o quê? Fidelitas Maria. É a minha fidelidade. Não é uma exaltação a Nossa Senhora. É o meu chamado como mãe, como mulher, da mesma forma que ela foi. Mãe, mulher. Ela teve o coração transpassado. Sim. Naquele momento eu senti o meu coração transpassado. Naquele momento eu senti que a dor da mãe de perder um filho e perdendo aos poucos. Quem tem um filho especial sabe que às vezes a gente perde os nossos filhos aos poucos ali. E quantas mães eu conheci e falavam, a gente tá com você. E eu ia recebendo aquilo todos os dias. E a maior providência... Da Sofia nasceu no dia de Nossa Senhora de Lourdes, o Otávio nasceu no dia de Santa Terezinha. Não tinha dia mais bonito para eu ter meus filhos no braço. Até isso, ela escolheu.
Eu me sentia amada e eu sentia esse chamado que eu precisava retribuir tudo o que Deus fez na minha vida desde quando eu nasci. E é o que a gente sempre conversa, né? Então, às vezes fala, porque vocês estão sempre com esse sorriso no rosto. Porque, realmente, o nosso objetivo é o céu. Sim. Então, a gente está sempre em busca do céu. A gente sabe que a gente vai passar por muita coisa aqui. A gente pode conquistar muitas coisas? Podemos. A gente pode ter todas essas nossas dificuldades? Podemos. Mas o nosso objetivo é chegar no céu. Então, tudo que a gente tem feito na nossa vida hoje é buscando isso. Como que a gente vai fazer para que nossa família chegue no céu? Tudo que a gente tem feito, como que a gente vai fazer para que a gente plante essa semente no coração da Sofia, plante essa semente no coração do Otávio, para que eles também possam ter essa mesma busca incessante de querer chegar ao céu, de querer chegar ao céu. Então, Jesus, ele prometeu para a gente a cruz. Isso é que ele prometeu. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Qual vai ser a cruz de cada um? A gente não sabe. Mas a gente está aqui para pegar a nossa cruz e seguir. O que a gente vai ter, o que a gente vai deixar de ter, o que a gente vai conquistar ou vai deixar de conquistar, a gente considera como um acessório. Mas a busca para o céu é realmente o nosso objetivo. Então a gente vai estar sempre sorrindo, a gente está sempre alegre, a gente vai estar sempre buscando. É claro que a gente chora, é claro que a gente fica com medo, a gente tem receios, mas a gente sabe que a promessa do céu ninguém vai poder tirar. Ele veio, ele abriu maior o céu. Que tudo que a gente poderia ter foi o céu. Só que não ia ser fácil, e não é fácil. Não é... A gente fala muito do Otávio, mas a gente tem uma menina de 9 anos. E eu preciso olhar para essa minha filha e olhar para ela e falar assim, você vai ser uma boa mãe. Você também vai ter uma família. Ela precisa amar também. Sim. Porque ela pode ter aversão a tudo isso. Eu não quero. Olha o que minha mãe vive. Olha o sofrimento dos meus pais. Por que eu vou ter isso? Isso passa na cabeça dela. Tanto que ela falou, mamãe, você sofre demais. Mamãe, você sente muita dor. Por quê? Aí eu falei, porque por você vale a pena. Por ela vale a pena. Pelo Otávio vale a pena. Pelos meus filhos sempre valeu a pena. Eu sempre repito isso, porque o Felipe sabe, o Felipe mais do que ninguém vê, porque eu não costumo mostrar para as pessoas o que eu vivo. Hoje eu já tomei 4 comprimidos de metadona. Ninguém vê. É porque quando a gente tá na internet, a gente posta as coisas, né? As fotos bonitas que a gente tá no Instagram, a gente faz as declarações, as coisas, a gente não vê, né? Então... Eu acho que a única pessoa que sabe... Pra poder chegar até ali, né? Eu acho que nós dois sabemos, né? Teve uns 2 finais de semana passado, a gente foi pregar num retiro, né? Da comunidade Ágape, né? E ele era, 3 horas da tarde. A Raquel também tem vaso vagal, então calor, essas coisas. Ela passa muito mal. Eu desmaio muito. Ela desmaiou no banheiro. Aí lá fui eu acudir ela. 1 hora antes da gente sair de casa, tava lá a Raquel desmaiada no banheiro. Nosso banheiro tem duas chaves. Ele abre por dentro e tem que abrir por fora. Já porque deixa, né? Já sabe que... Já sabe, lá em casa é assim. Então eu abri o banheiro, ela tava lá desmaiada no chão, eu fui, acudi e tal. Já levantei as pernas dela. Falei, amor, olha, ela foi acordando. Aí ela acordou, sentou. Falei, amor, agora vamos terminar de se arrumar aqui, vamos embora. Terminou de se arrumar e passando mal do jeito que for, fomos, cumprimos a nossa missão. E pronto, e a vida segue assim e a gente vai... Eu fui com lágrimas nos olhos. Sim. Porque dói. Sim. Eu fui com muita dor. Mas a gente sabe a diferença que faz na vida daqueles casais, né? Que às vezes estão, né, buscando e estão precisando só de uma palavra, né? Então a gente não se furta a isso e a gente colocou como missão mesmo. E tudo a gente leva a nossa vida, né? Todas as palestras, tudo que a gente fala, a gente não deixa de falar da nossa história. Porque a gente não prega um Cristo que não existe. A gente prega um Cristo real. Que foi imolado. Entende? Porque é muito fácil, às vezes, você chegar e falar, ai, siga Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem, e você tá aqui pra isso, e você tem que ser um casal, e você não sei o quê. Mas e na prática, né? Quando vem a cruz, aí eu falo, não, Deus, a cruz eu não aceito. Eu quero o céu, mas a cruz eu não quero. Sem um não chega no outro. E foram as cruzes que estão forjando muito o que nós somos.
Se não fossem as cruzes, a gente não estaria aqui. Sim. Se não fosse a vida do Otávio, literalmente a gente não estaria aqui. A gente chegou aqui por isso, porque muitas pessoas, quando o Otávio precisou fazer a cirurgia, a gente não tinha sido nem avisado que a cirurgia seria cobrada. E a gente saiu do hospital com uma dívida de 17 mil. Sem saber que existiria. Não, sem ter como pagar. Porque não é saber como não existiria. A gente não tinha como pagar. Eles quase deixaram a gente lá. Não, então se vocês não vão pagar, vocês não vão sair. Aí vocês tiveram que levantar Foi mais uma cruz. 17 mil. Foi Aí 17 mil e... Tivemos a ideia de fazer uma vaquinha solidária. Depois de um mês, a gente amargando aquilo, porque a gente ficou... Não Como vamos que nós fazer, vamos não vamos fazer. A gente ficou pensando, não vamos fazer. A gente nunca gostou muito desse negócio de exposição e ficar pedindo... Mas a gente chegou a um ponto e falou, amor, Não tem vamos outro fazer. jeito. Tinha gente já querendo ajudar. Falou, não, Felipe, faz. Aí teve um amigo nosso que falou, não, Felipe, eu vou fazer pra vocês. Aí esse amigo, que é o Marquinhos, Assumiu. ele fez. Ele falou, ó, fiz a vaquinha, se você quiser você divulga, tá aqui, não sei o quê. Aí eu falei, então tá bom, vamos divulgar. Aí eu acho que deu Um fim de semana. um fim de semana, a gente 4 dias, a gente eu gravou acho. e falou, ó, pessoal, já encerramos, já arrecadamos dinheiro, graças a Deus, em 4 dias a gente já tinha o dinheiro todo para poder pagar a cirurgia dele, né? Então, Até nisso. Teve a cruz da cirurgia. Ele precisou passar pela cirurgia. Foi muito difícil. Mas Deus sempre. Tanto que quando ele foi para o hospital, ele saiu do hospital precisando de um home care. Deus providenciou. Quando ele saiu e precisou fazer uma cirurgia, Deus também providenciou depois o dinheiro. E a gente já tinha passado por várias experiências da Raquel de home care, a gente teve péssimas experiências, infelizmente teve profissionais que não conseguiam trabalhar, e com o Otávio já foi diferente. Nós estamos com as mesmas já meninas. estamos com a mesma praticamente desde as Há quase um primeiras, ano. quase E cria um até ano. amor, né? E são excelentes, cuidam muito bem São do parte da Otávio, nossa já família. são Família. exatamente. Entende? Que Sim. virou. Porque vivencia com vocês Exatamente. ali no dia a dia. Não, são 24 horas. São pessoas que moram conosco, são pessoas que vivem a nossa história família junto de com a Deus. gente. Então eu falo, Deus nos deu muitas cruzes, mas Deus também providenciou. Nossa, providenciou tudo, nunca deixou a gente desamparado em nada. Toda vez que a gente não sabia como que ia acontecer alguma coisa, a gente com calma, às vezes não acontecia ali naquele momento, mas com calma, as coisas foram acontecendo, e quando a gente vai olhando o filme depois, a gente fala, nossa, olha a mãozinha ali, olha... Porque você como Que imagina, Deus né? tava, que Deus tava. O Otávio veio, a gente esperou muito o Otávio. O Otávio, a gente esperava, ele foi muito desejado, ele foi assim... Quando a gente falou, não dá mais, você tá muito ruim, eu descobri que eu tava grávida. Mas foi tudo por Deus. Sim. Deus, ele literalmente fez essa vida inteira ao nosso redor acontecer. E mover tantas pessoas. Ele moveu Exatamente. tudo. Ele moveu tudo. Ele moveu desde o princípio até hoje. Foi tudo movido por Deus. Ele foi muito esperado. E aí é aquela pergunta, né? Mas vocês desejaram tanto, vocês passaram por tudo isso, vocês sofreram tanto para ver o filho de vocês quase morrendo. E eu sempre falava pro Felipe, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós falávamos todos os dias isso. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto para o bem, tanto para o mal. E Bendito isso a gente seja. leva até hoje, porque a síndrome dele pode dar várias complicações cardíacas. A gente não sabe quanto tempo ele vai viver. A gente espera que ele viva muito, Sim. entendeu? Que ele Ele não cresça, come que ele nada se ainda. desenvolva, entendeu? Sim. Mas a gente não sabe. Não sabe. Ele Até onde pode dormir, ter um infarto e Que morrer. é uma possibilidade que o médico fala. E pronto, entendeu? E cumpriu a vida e cumpriu a sua missão. E a gente vai levando isso com essa leveza mesmo, com esse sorriso, porque a vida dele vale a pena. Se você conhece o Otávio, Nós vamos conhecer. a vida vamos conhecer. dele vale a pena. Todas as vidas valem a pena. Todas as A gente briga muito pelo Provida, Eu ia porque falar todas do as vidas Provida. valem a pena. Gente, tá maravilhosa a conversa com Greg. vocês. A gente poderia ficar aqui conversando mais horas e horas e horas, escutando tudo que vocês estão falando. Como eu falei, é uma aula que a gente recebe aqui a cada casal que tem. Eu acho que vocês têm uma mensagem maravilhosa de como levar a vida. Estão de parabéns, assim, eu agradeço demais por essa aula que vocês deram pra gente.
o sorriso de vocês, da hora que vocês chegaram Sim. até agora, pra gente foi maravilhoso. Que sirva de exemplo para todo mundo que está em casa. Eu acho que uma aula do Provida, porque tem muita gente hoje que acha que qualquer probleminha que seja é motivo para não continuar uma vida. E vocês têm aqui um exemplo claro, assim, vocês são um testemunho vivo para a gente de que as vidas importam, sim, que todas as vidas valem a pena, que merecem ser cuidadas, que merecem ter todo esse amor, ter todo esse cuidado. Então, nossa, assim, eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente fala Vamos ter que ter outro podcast, Vamos né? ter que ter outro podcast para vocês depois. A gente fala que a nossa responsabilidade sempre aumenta a cada gravação, porque são novos casais que entram nas nossas orações. Então, saibam que vocês têm mais um casal que reza Exato. por vocês dois, que reza pela Sofia, que reza pelo Otávio, que Deus possa iluminar a vida de vocês e continuar colocando o caminho que vocês precisam percorrer. Eu não tenho dúvida que todo mundo que assistir também vai estar em oração por vocês, porque são um exemplo de fé para a gente. Obrigado mesmo, que Deus abençoe muito a vida de vocês quatro. Obrigado mesmo, viu? A gente que agradece demais o convite, de realmente poder partilhar um pouco da nossa vida, o que a gente vive de verdade, né? Esse Deus que habita a nossa casa, habita o nosso lar. A gente fica muito feliz realmente de poder compartilhar e conversar com todos vocês. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora. Ó, clica no botãozinho, se inscreva, porque aí, ó, clica no sininho, que aí toda vez que tiver um novo episódio, vocês vão receber a notificação. Porque, como eles falaram, a cada casal que vem aqui é uma história, é alguma coisa. E se a minha história e a história da Raquel ainda não tocou a sua vida, pode ter certeza que algum casal que vai passar aqui vai tocar a sua vida. Então, ó, se inscreve, hein? Isso aí. Obrigada, gente. Isso aí, só uma lembrancinha. Pequena lembrança. Muito obrigado, Só para vocês aí, que a gente vocês. pede sempre, né? Que assim como a gente entra em oração por vocês, que vocês rezem por todas as famílias que estão em casa. A gente sabe hoje a dificuldade que é, né? Vocês sabem muito bem. Não, e a gente agradece por tudo que vocês significam hoje para tantos casais. Esse exemplo não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil para vocês. Mas eu sei que, assim como Deus colocou no meu coração, tudo que nós vivemos, esse projeto não é em vão. Amém. Amém. E amanhã vai ter café gostoso da minha esposa na China. Com certeza. Eu sou cafezeira. A Yara cobra os posts no Instagram. Cobra assim, né? Não é cobrar de dinheiro. Sim. Vai falar, quero ver o post no Instagram com a canequinha. Pode Com deixar. certeza. E eu quero o café da Raquel. Depois a Yara adora café também. Não, mas eu sempre falo, né, que café é doce, porque café lá em casa tem açúcar, café coado. Porque amarga, né? A nossa vida já tá cheia de amarga. Então, se tem uma coisa que a gente não vai tirar nunca, é o açúcar do café. Esse não vai ser amargo. Foi educador físico, tá tranquilo. Gente, obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, que voltem para casa em paz e que dê esse amor todo que vocês transbordam aí na casa de vocês. Pro Otávio, pra Sofia e também para as meninas e pro pessoal que ajuda lá no dia a dia de vocês. Que Deus abençoe Muito vocês. obrigado, Obrigada. gente. Obrigado pelo convite.